Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Podcast. Eu sou o Igor, aqui do meu lado Monarcão. Presente. E vamos ter um papo hoje com a Branca. E aí, Branca? Nervosa, super nervosa. Acho Nervosa? Que... Não, Caralho, pode é deixar que o nosso trabalho é te deixar à vontade. Beleza. Antes da gente começar esse papo aqui, vamos falar um pouco dos patrocinadores, começando pela WiseUp. Eu sei que você tá precisando estudar inglês, todo mundo tá precisando estudar inglês, e agora é um momento interessante, que com isso tudo parado aí, a WiseUp tem um curso online, que é wiseuponline.com.br/flow, que você vai aprender inglês lá com situações reais. Então lá nesse curso tem documentários gravados lá nos Estados Unidos com pessoas de lá. São um documentário pica, né? Não é um documentáriozinho, é um documentário hollywoodiano. Nós estamos falando de WiseUp. Tipo, o outro cara que fala da WiseUp é o Rodrigo Santoro. Tá certo, então, tá entendendo? O negócio então, o nível do bagulho é como? Rodrigo Santoro, Flow, entendeu? Tá certo. O bagulho é alto ali. Então vai lá. Você trabalha na indústria, né? Sim, no marketing, essas coisas. Inglês é importante nessa área? Nossa, muito. Isso daí me deixa extremamente surpresa, porque a maioria das pessoas, dos atletas, ninguém fala inglês. Olha aí. Era muito bom que todo mundo fizesse. Aí, ó. wiseuponline.com.br/flow. Vai fazer inglês, cara, é importante. É importante. Quem é outro patrocinador, Monarcão? É a ExitLag. Pera. Os links tá aí na descrição, hein? Ou então o comando WiseUp, exclamação WiseUp, não é isso, gente? Clica no link aí, vai fazer o isso. curso. É baratinho, um ano. Pior que é mais barato que um curso na pista mesmo. Exato. Bom, o outro patrocinador é a ExitLag. Se você tem problema de conexão no seu jogo, né? Porque sabe que a internet do Brasil ela é meio capenga às vezes, né? Infelizmente. Né? Não importa que você tenha uma conexão pica de 100 mega, se a rota for ruim com o servidor do jogo, você vai ter uma experiência ruim, travada. E o que a ExitLag faz? Resolve esse problema. Ele conecta o seu servidor com o servidor do jogo na melhor rota possível. E então vai acabar com o seu lag. E como você descobre isso, Igor? Você experimenta por 3 dias, cara. Você baixa o aplicativo deles aí, que tá aqui na descrição, ou então com o comando ExitLag aí no chat da Twitch. E aí você experimenta por 3 dias, sem nem colocar o cartão de crédito, então não tem como você pagar sem querer, tá ligado? E aí quando funcionar pra você, você vai ficar meio que dependente, que você vê como é jogar de verdade e vai acabar assinando o serviço da ExitLag. Exato. Se não funcionasse, ninguém assinava. Esse é o modelo deles. Caralho. Aí, o modelo deles é como, Jean? Na confiança. Brabo. Isso aí. Bom, também tem a Twitch. Essa live tá acontecendo aqui na Twitch. O ao vivo de verdade do Flow é na Twitch. E você, então, pode acessar o nosso chat sendo sub nosso. Então, dá um sub aí. O chat é exclusivo pro sub. E também o VOD é exclusivo pro sub. Se você não quer aguentar 36 horas pra ver no YouTube, você pode só dar um sub. Você pode dar um sub até de graça. Se você tiver uma conta Prime, Amazon Prime no Prime Video, você linka com a sua conta da Twitch e dá um sub de graça e acessa o chat de graça. Mas se você não tiver um Prime, paga esses vintão aí que a gente vai ali no Mac mais tarde. E você também pode mandar mensagens pra gente. Começa com 300 bits, as primeiras 5 mensagens. As 5 seguintes vai pra 600 bits. E as 5 últimas é 1.200 bits, ok? Você pode mandar 5.000 bits pra mandar uma propaganda a qualquer momento. E se você quiser burlar esse limite de 15 mensagens que a gente estipulou. Segue também lá o Corte do Flow, segue a gente no Instagram. Qual que é a tua rede social que tu gosta que os outros sigam, Branca? Branca Galdino. Que é onde? Em qualquer lugar. Tudo quanto é lugar. Twitter, qualquer lugar. Arroba... Até LinkedIn. Olha aí. LinkedIn é um bagulho que funciona mesmo? Muito. É mesmo? Nossa. Você entra no LinkedIn procurando coisas ou as pessoas entram procurando você? As duas coisas. Na verdade, assim, hoje, todo mundo, o esportes, como eu trabalho com games e esportes, é tudo informal. Não, não é. Tá? Então, o pessoal entra lá para verificar se você realmente existe, se você é da empresa que você alega, ou se você é um influenciador, enfim. Você tem que estar no LinkedIn, você tem que ter um histórico ali. E é muito mais rápido. Aí, é bom a gente ter o LinkedIn do Flow, então, hein, cara? Do Flow ou do Igor e do Monark? Uma empresa tem que ter LinkedIn? Faz sentido? Sim. Faz sentido você ter o LinkedIn na empresa, porque nele você faz toda a comunicação. Por exemplo, os seus convidados, eles interessam muito as marcas, interessam muito as pessoas que estão lá. Pessoal de agência que tem a grana, não é a marca. A marca, ela gosta, mas quem realmente faz toda a defesa é o pessoal de agência que fica no LinkedIn. Ou de empresas, né? Então, você quer... eu quero muito um patrocinador, não sei o quê. O primeiro contato, ele vai buscar suas redes sociais, ver quantos seguidores você tem, mas se você é relevante, se você vai ser um porta-voz da empresa, ele dá uma procurada para ver se você tomou esse cuidado de ter uma rede social profissional. Entendi, olha aí. Interessante. Vocês têm que ter um de cada um e um do Flow como um todo. Mas eu consigo pôr alguma pessoa pra cuidar do meu LinkedIn? Porque eu cheguei numa parte da minha vida que eu simplesmente sou muito preguiçoso. Claro.
De verdade, assim, não tô nem brincando, tô brincando. Não é nem questão de ser preguiçoso. Eu acho que assim, você não é uma figura pública. Sou. Então, assim, você tem que ter os canais de comunicações acessíveis a todo mundo que tiver te achar. O cara da marca, ele não vai ficar tentando te mandar uma mensagem no Twitter. Ele até vai, mas assim, ele vai cair num flow. Não. Ele vai cair numa lista lá Exato. infinita. Sim, então, sim. assim, no LinkedIn o cara vai e te adiciona. Quando ele adiciona, é tipo a piscadinha do Tinder, né? Ó, quero ficar amigo. Entendi. Então, muitas vezes, e até assim, isso de games, esportes, podcasters, então, existe uma troca muito grande com o pessoal de outros lugares do mundo, né? Então, vale a pena. Recomendo. Olá, Jura, faz o LinkedIn pra mim como aí, é que a cara. gente não tinha o LinkedIn até hoje? Não, esse problema não é mais do Jean. É de quem? É do Agora esse Serginho? problema é do Serginho. É verdade, Cara Serginho, dele. faz o LinkedIn pra mim. Não, mas é engraçado vocês perguntarem, porque assim, não só vocês, muito influenciador muito grande, fala assim, mas faz sentido? Pra que eu vou ter? Cara, faz. É uma vitrine. Eu acho que rede social, assim, você tem algumas que não fazem sentido, assim, não dá. Você vai ficar alimentando ali, ela te traz seguidor, mas o seguidor em si não é um decisor. Agora, no LinkedIn, se você atingir 10 pessoas, tá ótimo. Se for as 10 pessoas corretas, né? Pois é. Interessante isso daí, porque eu confesso que eu sempre olhei pro LinkedIn como um lugar onde pessoas, sei lá, tem lá um engenheiro, tem lá um cara do marketing, uma parada assim. E aí eu entrava numa de, porra, eu sei lá, eu não sei. Sabe o que eu piro? Eu Eu nem piro, o sei que eu usar. coloco ali de currículo, mano? Eu não tenho nada, fiz supletivo, mano. Vou entrar no LinkedIn e colocar meu Nossa, supletivo mas ali. quantos anos você faz esse trabalho de stream, de podcasts? 10 anos. Porra, tem bastante história aí. Você pode pôr link dos programas. Então, as pessoas conhecem o seu trabalho com uma visão profissional. Ó, eu confesso que a única vez que eu pirei de criar um LinkedIn foi quando que eu vi do Play Hard. Eu tava olhando assim, cara, esse moleque é um moleque de sucesso. O que ele tá fazendo na internet? Aí eu fui olhar todas as paradas. Aí eu vi o LinkedIn dele, aí tinha uma foto bonitona. Eu fiquei, caralho, eu vou ter que tirar uma foto. Fudeu, eu não tenho uma foto bonitona. Não, mas a foto é o mais fácil. É sério, o teu currículo é o que você conquistou. Então, você tem que dar ali, colocar para as pessoas te conhecerem. Agora, o PH realmente tem um LinkedIn bonito. Ele é bonito, né? Mas eu sou suspeita. Tu tá com ele há um tempão já? Então, eu conheci o PH quando ele entrou no Final Level, né? Então, isso foi em junho, meio do ano de 2018, acho, alguma coisa assim. Aí a gente voltou a se falar no começo do ano passado, quando eu comecei a trabalhar com ele diretamente e depois com o pessoal da Loud. E qual que é o teu trabalho especificamente? Nossa, muitas pontes, conexões, conversas. Na verdade, assim, eu gosto de falar PR, né, que é um termo em inglês, mas relações públicas é conexões. Então, assim, você começa primeiro falando com a imprensa. Porque, assim, por exemplo, vocês dois, né, é muito difícil falar com vocês. Se alguém quiser entrevistar vocês, é todo caminhozinho, né, de rato. É mandar uma mensagem no LinkedIn, mandar uma mensagem no YouTube, tá num dia bom que alguém da produção leia, responda. Então, a parte da assessoria você conecta, você facilita. Porque se o jornalista não recebe a informação, ele acaba não conseguindo escrever sobre você. Eu acho que... Bom, no meu caso, eu gosto de pensar que eu sou um pouco mais acessível. Amanhã, por exemplo, eu vou participar de um podcast de uns caras aí, porque eu tuitei assim, aí, quero participar do projeto dos outros. Aí os caras começaram a mandar DM, uma porrada de coisa lá. Eu já marquei um amanhã, marquei um sábado. E... Porque assim, como eu gosto que as pessoas venham no meu programa, eu também acho maneiro ir no programa dos outros. Então, eu até que eu gosto de pensar, pelo menos, que eu sou um tanto quanto acessível. O problema é que, como minha DM é aberta, aí tem tanta mensagem ali que muita coisa acaba se perdendo. Eu entendo o que você está falando. Mas, inclusive, o Serginho é o cara que lê nossos e-mails aí direto também. Ele meio que é o nosso PR. Só que ele tá começando, a gente quer construir o Serginho, sabe? Então, mas aí que tá o ponto. Assim, você tem que pensar que, assim, você fazer os podcasts, você tá atingindo um público que consome podcast. Só que a gente tem que olhar para o Brasil como uma extensão. Você sempre olha para o universo. Então, assim, eu tenho 200 e tantos milhões de brasileiros, beleza. Quantos acessam à internet? Aí você já tem um corte, que é, acho enorme. que tipo 70%, alguma coisa assim, porque é grande a penetração. Tá. E aí, assim, essas pessoas,
elas estão... Não é todo mundo conhece e consome podcast. Ainda é uma novidade. Ele veio a ficar mais conhecido. Essa tecnologia de voz, ela cresceu muito em função da pandemia, mas já vinha de uma tendência de PR que vem de outros anos, porque assim, as buscas agora são por voz. Você está ali no celular, você... Alexa, não sei o quê. Fulano, você começa a procurar por voz. Então, assim, quando você faz uma pauta, e aí quando você dá uma entrevista, você está atingindo um outro público. Você já atingiu esse que é high-tech, que é conectado, que ouve o podcast. Só que você quer que outras pessoas te conheçam. Por exemplo, é muito difícil explicar para as mães o que a gente faz, né? Muito difícil. Muito, mas sai você uma matéria sua no UOL. Aí eles me verificam no Twitter. Isso daí também. Então, vamos conversar. Então, mas é um pouco isso. Além de ser verificado, e aí começa a fazer uma coisa que faz sentido, né? Porque as pessoas que estão consumindo internet, elas buscam constantemente o tempo inteiro. Todo mundo, o Google fala disso o tempo inteiro. Quando o cara busca seu nome, ele pode ver um podcast, mas assim, se vier uma matéria que já tem o seu perfil, que fala quem você é, idade, então isso é sempre importante ter matérias indexadas para o seu SEO acontecer. Caralho, ela sabe do que ela tá falando. Ou seja, a gente já tá escutando isso aqui, né, inclusive. Depois a gente dá pra ele ouvir esse podcast aí. Ele vai ter que ter de lição de casa. O nome da tua empresa é Nine Cats. Isso. Porque tu tem 9 gatos, literalmente. Isso. Eu gostei do nome. Essa semana eu tô aí lutando pra manter o nono, né? Que ele tá ali num fight, mas eu vou conseguir. Se Deus quiser. Mas foi uma coisa meio sem querer mesmo, né? É? Tipo, a contadora não quis pôr o nome que eu tinha dado, sei lá qual que era, aí aquela na correria faz isso aqui. 9 gatos. 9 cats. E ficou. Entendi. E ficou. Entendi. E aí a Nine Cats tá no LinkedIn também? A Nine Cats em si ainda não. Porque, assim, é aquela bosta, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Entendi. Entendeu? Então, tem eu lá no LinkedIn, né? Não, a gente tem que reconhecer, né? Que faz Mas o as seu coisas LinkedIn é erradas. um ótimo LinkedIn, imagino. Sim. É impressionante como todo mundo dessa indústria sabe perfeitamente quem você é. Eu tô falando dos esportes e games em geral, mas do esportes é muito. Todo mundo que eu converso... Por exemplo, eu conversei com o Panda. E ele gosta muito de você, ele fala muito bem de você. O Aruan falou no Aruan, Twitter, né? tem um monte de gente. Dá pra ver que tem uma galera que, quer dizer, que o teu trabalho é reconhecido por muita gente, sabe? É que assim, agora você já me explicou, mas eu não entendi direito o que você fazia, sabe? Nossa, eu fazia marketing digital. Na verdade, assim, eu venho... Nos áureos tempos, eu era diretora de arte e designer, né? Então, trabalhei lá no UOL, não sei o quê, shortlist em Cannes, né? Duvido que esses eram os áureos tempos. Os áureos tempos são agora, com certeza. Enfim, eu trabalhei 8 anos lá. Como eu trabalhei no UOL de 2000 a 2008, eu conheci todo mundo que está na indústria hoje de publicidade e propaganda. Daí tu tem muito contato. Muito contato. Só que assim, saindo de lá, eu fui trabalhar com publicidade. Então, fui ser mídia em agência. Aí começou uma outra história, que é muito divertida, porque assim, primeiro eu fui atender Dell, de Dell eu fui para Fiat Sky, de Fiat Sky eu fui para Volks, aí fiquei 2 anos em Almap, aí fui para Microsoft, aí fui trabalhar lá com a área de mídia. Então assim, tudo isso aconteceu, né, muito antes dos games, né, então assim... E como é que tu foi parar nos games? Então, essa história é boa. Ela é bem conhecida, mas ela é boa, porque, tá vendo, outras audiências eu tô alcançando aqui. Então, Microsoft tinha aquela coisa muito low profile, né? Qual o seu hobby? O que você faz nas horas livres? Não sei o quê. Só que assim, isso é insistente, né? Toda semana tem aquele one-on-one, o 360, não sei o quê, todas aquelas dinâmicas. E eles perguntavam, o que você faz no seu tempo livre para se distrair? Você tem que ter um hobby, você tem que ter uma ocupação. Aí eu gostava muito de assistir novela coreana, né? Que são os dramas coreanos. Então né? isso vem de um tempo já. 2014. Esse lance de ver drama coreano já não é de hoje. Não é um problema. Você assiste o primeiro, cara, você acha assim, cara, o que eles estão falando? Nossa, isso dói no ouvido, não sei o quê. Quando você percebe, você tá totalmente envolvido, você já assistiu 10. A gente assiste anime, então a gente sabe como que é. Mas é bem nessa pegada, sim, sabe? Sim, então assim, e tem umas coisas ali da cultura coreana que acaba atraindo. Mas assim, tipo, tava eu lá na Microsoft, caralho, o que eu faço? Eu preciso ser descolada, não sei o quê. Pra entrar no UOL, na entrevista eu comprei uma cartela de presilha e fui com 20 presilha plec-plec.
Então, assim, cheguei lá muito moderna. Aí eu fui contratada. Né? Na Microsoft, eu falei assim, cara, o que eu posso fazer que esse pessoal vai achar legal? Já sei, vou escrever, né? Assim, hoje o pessoal escreve de série do Netflix. Eu escrevia de drama coreano. Ai, porque é mocinho. Onde que tu assistia drama coreano em 2014? Então, você tem alguns... Assim, a maioria das fãs de K-pop, elas montam fanbases enormes para ter download o torrent, o famoso. Tem muita gente que não conhece, né? Só que, assim, existem alguns sites que tem isso, tipo... O Viki, que é uma plataforma colaborativa sensacional, quem gosta muito entra nela, legenda o drama, traduz o drama, não sei o que, e põe lá para assistir. Então, comecei a assistir. Eu sei que tem, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas eu acho que tem alguns de Netflix agora. Tem, então, mas é assim, Mas eu comecei a assistir por causa do Netflix, Entendi. porque um dos mais famosos estava lá. Entendi. E já tá lá há muito tempo, então. Não, assim, um outro muito, muito famoso, sabe, tipo, aqueles clássicos, eles colocam lá. Aí, beleza, eu tava lá num final de ano, Microsoft cobrando, você tem que ser legal, descolada. Aí comecei a assistir os dramas coreanos, aí passou 2 meses, falei, vou começar a escrever, porque é muito legal, as pessoas precisam conhecer. Aí comecei a gostar, porque assim, o drama coreano por si só não te infecta. O que te infecta é que você acha os japonesinhos, os chinesinhos, os coreanos, assim, gente, sem ser xenofobista, tá? Acho que tá certo isso, né? Você acabou de inventar essa palavra, igual eu faço muitas vezes aqui, mas tudo bem. Então já integrei. Então, mas assim, sem nenhum rótulo, né? O pessoal, você começa a assistir, você começa a admirar, achar os caras legais, tudo. E aí você descobre que eles são cantores. E aí, assim, começou a me fascinar, porque assim, o ator era de uma banda, além de dançar muito bem, ele tocava piano, ele compunha, ele não sei o quê. Então, comecei a pesquisar. Aí comecei a escrever umas resenhas. Aí, nisso, um amigo lançou um site um blog de geek, né? E aí veio a demanda. Ai, vamos escrever alguma coisa sobre coreanos que moram no Brasil. Eu, puta, coreano, o que eu vou fazer? Onde que eu vou achar um coreano? Nossa, eu tô morando num lugar que só tem coreano. Eu não vou falar onde Não, mas assim, aí eu falava assim, cara, mas tem que ser alguém relevante, não sei o quê. Já sei, vamos pegar um jogador de videogame. Aí conheci como eu tinha trabalhado com o Masa, né, que hoje está na Garena, tinha trabalhado com ele no UOL. Masa, me ajuda aí, por favor, não sei o quê. Aí ele conseguiu para mim um VIP Pass na Cade. Aí cheguei lá na Cade, era o Ingrid, Sunô, era um pessoal assim, BRTT, o Lupe e o Milo. Assim, eles não falam, eles não olham para você, eles lá jogando. E eu cheguei lá com a minha câmera, com a minha cara de tia, professora. Ai, que bom, vou entrevistar. Não, aí me colocaram para falar com o manager, que na época era o Renan Philippe, que hoje tá fora, tava no Corinthians e saiu. Mas enfim, de qualquer forma, assim, ali nasceu, porque eu falei assim, eu fiquei deslumbrada. Eu falei assim, caralho, como que o cara consegue jogar e ganhar dinheiro? Aí eu escrevi, em vez de escrever para os coreanos lá, eu escrevi para o Geek. Então, essa primeira pauta. Aí, na sequência, eu fiz uma na DNTZ que, tipo assim, era o Joko, era um pessoal, não tinha nem mousepad, nem cadeira. Aí fui lá. Aí na terceira era a PEN, que tinha o Ole, o Lactia. Na hora que eu fui na PEN, derrubou o servidor. A matéria, assim, ninguém fazia esse tipo de trabalho. Entendi. Aí o pessoal viu que, pô, pelo menos algum jornalista, né, tá... Não, era um blog, entendeu? Então, assim... mas que é um trabalho jornalístico. Você pegar e entender... É um trabalho que, infelizmente, falta no Brasil. Principalmente se vocês levarem em consideração que essa pessoa nunca passou do treino do LoL. Eu mal sei atirar a flecha da Ashe. Ô, bichinho difícil. Então, assim, foi muito curioso, porque daí pra frente... Eu comecei a ir em todos os finais. Ia lá na Riot, ia cobrir o CBLOL. Assim, demorou para eu conquistar os jogadores, conquistar as pessoas, né? E é um mercado muito fechado. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a ficar amiga de todo mundo, aí ficou mais fácil. Aí eu comecei a fazer as conexões. E aí, fui pro Omelete, escrevi um tempo no Omelete. Aí depois fiquei um tempo na ESPN, cobrindo por eles. Aí é isso aí. E aí tu largou isso, foi fazer as tuas paradas. Não, de novo, as coisas acontecem porque, assim, quando você tem uma coisa, você tem filhas, né? Uhum. Então, assim, você já se perguntou, né, se você ensina para elas ganhar dinheiro ou ensina elas a fazerem o que elas gostam? Eu ainda não me perguntei porque elas, graças a Deus, ainda são novinhas, mas vai chegar esse momento e eu não sei direito o que eu vou fazer. Vai. Então, assim, eu tinha muito essa coisa assim, o que eu faço? E aí,
infelizmente, muito velha, eu percebi que se você faz o que você gosta, você faz do teu jeito, do jeito que você curte, não sei o quê, isso vai te trazer um retorno e você vai conseguir prosperar. Então, assim, isso daí, para mim, foi uma descoberta. Então, continuei trabalhando nas agências, né? Da Microsoft, eu fui para a Havas, trabalhei na Cheio, trabalhei ainda com um monte de contas, mas sábado e domingo era sagrado, eu estava nos eventos. Quando você começa a ir nos eventos, você começa a conhecer outros jornalistas. Então, assim, no Omelete, a minha dupla era a Bárbara Gutierrez, que hoje é editora do Versus, né? Uhum. Então, assim, encontrava lá com o pessoal, encontrava com o pessoal da Globo. Então, assim, você vai criando um relacionamento. Só que num determinado momento eu conheci a mãe do Fallen, a Kênia. A Kênia é muito querida, muito louca. Aí, assim, tipo, na verdade, quem me deu o contato foi o Marcelo, irmão do Fallen, né, do Gabriel. Que eu não gosto de chamar os jogadores, ninguém de nick, pelo né? Nick. Então, assim, então... Fui lá, eu vou fazer um encontro, não sei o quê. Eu conheci os jornalistas, eu conheci o jogador. Eu falei assim, cara, todo mundo quer entrevistar esse cara. Todo mundo quer saber quem é o Fallen. Ele estava no auge, estava na época que a SK foi. Uhum. Então, assim, pareceu tão espontâneo, tão natural você conectar e começar a fazer isso. Só que, assim, ainda demorou um tempo para eu começar a ganhar dinheiro, né? Uns 2 anos. Entendi. Mas foi rápido até, 2 anos. Tá? Um retorno de investimento. A gente demorou um tempo para ganhar dinheiro aqui também. Né? Foi por aí também, 1 ano e alguns meses. Então. Mas assim, aí é muito aprendizado, né? Então você usa um pouco o que você aprendeu no marketing, não sei o quê, porque num determinado momento eu era mídia, eu comprava. Então, assim, eu comprava um evento tipo Rock in Rio. Comprei Rock in Rio, comprei Planeta Terra, comprava todos os eventos grandes, eu comprava. O que é comprar? Fazia cota de patrocínio e você tinha as entregas. Então você enxergava muito o lado de cá. Quando você começa a trabalhar com os influenciadores, com esse mercado novo, você começa a aplicar o que você aprendeu. Né? Então, assim, acabou sendo muito espontâneo, né? E eu tenho algumas regras minhas que ajudam, né? Então, deu tudo certo. Tipo assim, eu tento ajudar todo mundo. Assim, não dá pra você ganhar dinheiro com todo mundo. Então, acho que o esportes, os games, hoje, eles estão com um problema muito sério. Porque todo mundo vê assim, tá crescendo, tá dando dinheiro, vamos lá. Cara, não é assim que funciona. Então, assim, se você não fizer se você não fomentar um pouco o ecossistema, não anda. Então, eu já fiz várias conexões que geraram negócios absurdamente bons. As pessoas me agradecem. Não acho, assim, e eu sempre tenho essa regra você faz a conexão. Se eu puder te apresentar para um cara que vai te patrocinar, eu não vou pegar comissão em cima disso. Porque, assim, cara, ele precisa de uma pessoa igual a você e você precisa de alguém igual a ele. Então, assim, falo com um, falo com o outro, entendo se cada um tá na mesma sintonia e faço a conexão. E aí eles desenrolam. Mas e se, nesse caso, eu quiser te dar uma grana pela amizade? Aí tu fica... aí que seja muito, né? Os mimos a gente aceita, mas geralmente, assim, acho que não... Isso é outra coisa, assim, o brasileiro... essa coisa, assim, de gratidão, né? Eu acho que, assim, você tem 2 situações que eu levo pra vida. Ou você ganha dinheiro... 2 R's, né? Ou é recompensa, ou é resultado. Não, recompensa ou retorno, né? Que você recebe o dinheiro de volta. Então, assim, se a pessoa... reconhecimento. Recompensa ou reconhecimento. Ou a pessoa te paga e você está ganhando para fazer aquilo, ou a pessoa realmente percebe, olha, que bom, obrigado, você faz parte da minha vida. Então, acho que, assim, graças a Deus, nessa área, eu sempre conquistei muito isso de reconhecimento. Sabe? Então, assim, isso me abre muitas portas. E ao mesmo tempo que se eu ficar cobrando para fazer tudo, cara, eu te ligo a semana que vem, você não vai me atender. Porque potencialmente eu não sou mais uma pessoa, uma relações públicas, eu sou uma vendedora. Uhum. E isso você tem aos montes na sua vida. Entendi. Parece inteligente, na verdade. Mas então, mas qual que é o seu business, o seu modelo de business? Qual que é? Não. As pessoas me contratam para fazer esse relacionamento, porque assim, até para fazer isso, né? Então, assim, como foi evoluindo, né? Então, assim, no caso do Fallen, ele precisava de assessoria de imprensa. Ele ia fazer um evento, ele assim, cara, você vai ficar ligando para jornalista para ver se ele quer te entrevistar? Não, né? Então, assim, contrata uma pessoa, a pessoa vai, faz toda essa conexão, vê se quer, alinha a pauta, entende o que pode ser falado, o que não pode ser falado. Aí você vai lapidando, né? E aí eu fui aprendendo muito com quem já é assessor, né? Então, você precisa... Não dá simplesmente você cair de paraquedas...
Ai, não, sou jornalista, só porque eu escrevo em blog? Não, errado. Você tem que ser bem, assim, humilde, né? Então, fui aprendendo, aí fui começando com essa conexão de imprensa. Aí, com o tempo, isso de apresentar, de conectar as pessoas, surgiu. Então, hoje em dia, as pessoas me contratam para fazer a parte de assessoria. E eu ofereço um mix, né? Então, assim, foco na assessoria tradicional, faço toda a parte de montar as historinhas no release lá, disparar para os jornalistas, usar ferramentas, fazer clipagem, né? Que é pegar os links, mandar. Tem toda essa parte de assessoria. Mas tem também, né? E essa parte de assessoria também vai além de se acompanhar a entrevista, alinhar o que vai ser falado. Às vezes, falar com o jornalista, convencer ele, não, vamos fazer assim que é legal. Entendeu? E aí, assim, essa é uma parte. Mas tem uma outra parte que a maioria dos meus clientes acabam querendo, né? Que é fazer as conexões. Muitos clientes, eu tive cliente que, assim, foi até engraçado. Em um determinado momento, parou de ter a parte de assessoria, porque o time dele estava indo muito, muito mal. E a gente tinha só um call semanal para eu contar o que estava acontecendo no mercado. Porque acaba que todo mundo me conta o que está rolando, né? Entendi. Entendi. Tu trabalha sozinha? Não, hoje eu tenho 2 funcionários, né? Mas, assim, isso aconteceu recentemente. Assim, o ano passado eu sofri vários assédios. Pois é, era aí que eu queria chegar. Sério? Eu imagino que tem muita gente que queria te contratar e tu deve ter, sei lá, tempo limitado, porque você precisa se atender os que você já tem. Na verdade, eu fui construindo uma reputação. Primeiro, eu sou muito íntegra com os meus clientes. Eu não misturo estações. Segundo, tem uma dúvida que todo mundo tem, que é assim, vieram me pedir uma entrevista e eu atendo vocês 2. Os 2 são do Flow, os 2 não sei o quê. Só que são personalidades diferentes, são pautas diferentes. Então, assim, o jornalista, ele vai vir e eu vou oferecer os 2. Se ele escolher você ou você, é opção do jornalista. Então, assim, se você não respeitar também o trabalho do jornalista, você morreu como assessor. Essa história de ficar ligando 20 mil vezes fazendo follow-up, esquece. Isso daí, assim, desgasta a relação. O resultado é uma pauta que é um copy-paste do que você mandou no release, então não funciona. Então, assim, como eu tenho essa questão de separar bem, eu comecei a atender algumas empresas em paralelos, ou fazer eventos em paralelos. Então, assim, foi acontecendo. Eu consigo administrar. E aí eu fui assediada no sentido assim, vamos fazer uma firma, vamos fazer uma agência, fica sócia. Entendi. Até pelas conexões, né? Entendi. Faz Não sentido. Esse assédio que você está falando não é da galera que queria te contratar, era de uma galera que queria ser teu sócio. Entendi. Exato. Entendi. Mas tem a galera que quer contratar. É que, assim, alguns clientes estratégicos eu acabo optando por atender de uma forma mais exclusiva, né? Entendi. Faz sentido. Na real, assim, tipo, num determinado momento teve um determinado momento que eu desisti, porque eu queria arrumar um emprego só. Eu falei assim, não, quero trabalhar num lugar só, não aguento mais, é muita gente ao mesmo tempo. Só que, assim, cara, começou a não fazer sentido, né? Então, quando um jornalista conversa comigo, geralmente a gente combina 2, 3 pautas, porque eu tenho muitos clientes, aí eu consigo oferecer uma coisa, oferecer outra, se um não serve, eu dou outra opção. E aí que vem o diferencial. Muita gente, que provavelmente está me assistindo também, são pessoas que eu ajudei. Faz uma entrevista aqui. Às vezes eu tenho que convencer os caras, assim, não, vamos falar. Não, eu alinho a pauta, eu te treino. Enfim, Entendi. Cara, deve ser uma doideira a tua vida. Eu fico pensando, você estava falando que você acorda de noite, vai fazer lista, não sei o quê. E você vai nos eventos com as pessoas também? Vou. Caralho, então tu come? Não, então. Eu como, mas assim, eu tenho outras. Não é regras, é assim, gente, acho que assim, o grande problema de trabalhar com games e esportes é que as pessoas não entendem que você tem que ser muito profissional. Então, assim, você vai tendo aprendizados. O evento é ali de 4 horas, né? Você é contratado para fazer relações públicas do evento. Então, assim, você tem que convidar as pessoas, fazer todo um RSVP, checar se os jornalistas estão lá, se as pautas estão sendo feitas. Tudo isso acontece nessas 4 horas. Se você for parar para ficar comendo nessas 4 horas, assim, você perdeu o timing, você não está sendo... é tipo tirar uma pausa no meio... Aqui, ó, tirei uma pausa porque eu vou lá comer, entendeu? Então, assim, eu como, mas eu como antes dos eventos. Cara, porque assim, do jeito que você tá... Assim, eu não sei quantos... Você é pelo que eu entendi, uma agência... Sim. De até pouco tempo atrás, uma pessoa só. Era. Até pouco tempo atrás. Até o começo da pandemia. O que essas pessoas... O que elas fazem pra te ajudar?
Eu contratei um assessor de imprensa mesmo, né? Então, assim, ele veio, ele tem uma formação trabalhou com Xbox, com PlayStation, em indústrias de games, de indies, não sei o quê. Então, assim, todo o trabalho, assim, você faz toda a parte de estratégia, discute, porque é muito troca, né? E é uma coisa, assim, de relacionamento, de calor humano. Você tem, assim, a parte de assessoria, a parte de relações públicas, ela está relacionada a como você se relaciona, como você troca com as pessoas. Então, assim, você ter outra pessoa aumenta a sua capacidade de atendimento. Então, assim, enquanto eu estou aqui agora... Com certeza. Tem um assessor meu acompanhando um cliente numa entrevista que está acontecendo, entendeu? Aí agora não é mais você que precisa estar lá fisicamente em 100% dos eventos. Exatamente. Agora tem uma equipezinha e tal. Exato. Esses 3 aí, vocês 3 conseguem dar conta disso numa boa agora? Por enquanto, sim. Eu não sei quando entrar o sistema de franquias, porque, por enquanto, eu estou sem nenhum time de LoL, né, oficialmente. Então, assim, quando entra, aí fica mais complicado, porque você acaba sendo muito procurado, assim. O ano passado, por exemplo, eu atendia 2 organizações sozinha. Então, era um pouco mais difícil, rolava, assim, um misunderstood, assim, as pessoas confundiam um pouco. Só que, assim, eu sempre tentava deixar tudo muito, muito separado, né? Eu acho que, assim, quando você é profissional, quando você trata todo mundo de igual para igual, eu acho que, assim, as pessoas começam a te respeitar, né? Então, você consegue fazer um trabalho bacana, porque a pessoa sabe que você está sendo fiel a ela, independente se ela tem um cliente parecido. Entendi. Caraca. É muito profissionalismo. Vocês estão acostumados, é muito sério, né? Pois é, porque assim, eu já vi que a gente não era sério o suficiente quando você falou do LinkedIn. Não, gente, para. Mas a gente quer ser mais sério, na verdade. É porque, bom, como você, quando a gente começou isso daqui, era uma equipe de 3. Era eu, o Monark e o Gian só. Então a gente que descobriu como é que fazia tudo, a gente que descobriu qual equipamento que era pra usar, a gente que descobriu tudo. Todas as ferramentas, todas as coisas que a gente usa hoje em dia para fazer funcionar a coisa, nós 3 que desbravamos. Hoje a gente tem mais uns caras, tem uns caras que edita pro um outro canal, tem o Serginho aí. Tem um cachorro também. Tem um cachorro, tem um monte de coisa. Mas, cara, e eu sei que era muito difícil, porque a gente tinha que correr atrás do convidado, a gente tinha que gerenciar a agenda, quando o cara tinha que pegar avião, a gente tinha que resolver o avião e o hotel. Então era tudo a gente aqui. E a gente era 3, né? E nós éramos 3, pois é. Você só uma. Então, mas é que isso daí eu acho que faz parte da curva de aprendizado de todo mundo, né? Então, assim, eu também, assim, vou no flow, o que eu vou falar? Quando eu cheguei aqui era mato, porque isso é impactante. Né? Mas era mato. Cara, vocês não têm noção. Eu fiquei meses correndo atrás do BRTT até ele olhar pra minha cara e falar, oi, branco. Mas até hoje, até hoje o mercado é muito novo, pelo menos na minha percepção. Sim. Né? Tem muita coisa acontecendo, inclusive com o Free Fire, por exemplo, que você chegou falando. Eu acho Free Fire, assim, eu não é que eu acho, o Free Fire é um fenômeno insano, sabe? Eu não lembro cara, antes do Free Fire, o que foi tão relevante assim de games? Talvez o Fortnite, É que cada um pega um viés, né? O Fortnite é mais a galera com sabe? Renda. E o Free Fire pega o povão com o celular mequetrefe. Eu acho que cada modalidade tem o seu mérito. Então, se você olha para o LoL, o LoL, cara, a Riot criou um padrão de transmissão, de eventos, de patrocínios, de negociação de transmissão, não sei o quê. Aí você não tem um Counter-Strike. O Counter-Strike trouxe aquele gosto da torcida, da paixão, de não sei o quê. Beleza, dos grandes eventos. Aí você tem o Fortnite. E agora tem o Free Fire. Só que o Free Fire, acho que o fenômeno tá dando tão certo porque ele é inclusivo, né? Sim. Porque, assim... E mudou a vida de um monte de gente também, né? Muito. Eu conheço várias pessoas. Então, assim, hoje eu atendo a 3C, que é a agência que tá cuidando das coisas do Nobru. Então, por exemplo, você fala com ele, você encontra com ele, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que ainda tem, assim, tem todas as características porque ele veio ali de muito baixo. Então, assim... E tudo aconteceu muito rápido também. Muito rápido, questão de um ano. Então, assim, não é um Nobru, é um peu que você vai conversar, que é da Liquid, que você conversa com o menino também super tranquilo, tia, não sei o quê. Então, assim, acho que, assim, existe uma autenticidade. Mas, ao mesmo tempo, assim, acho que da mesma forma, né? Acho que o futebol, eu não tenho tanto conhecimento de futebol, mas o futebol teve um determinado momento que ele era visto só como um celeiro de atletas para ganhar dinheiro. Então, assim, eu acho que
O único grande problema hoje no Free Fire é que muita gente olha para ele dessa forma. Ai, vou ter vários atletas, vou ganhar muito dinheiro. Gente, ninguém tá preocupado se o menino vai evoluir, se ele vai estudar, se ele vai salvar um dinheiro. Assim, é tudo muito efêmero, né? Então... E é uma molecada, né? Eles realmente não têm como ter a estrutura para lidar com... Porque quando eles viram uma celebridade, uma pessoa pública, eles estão lidando com uma responsabilidade que se adequa à responsabilidade de uma empresa. Exato. E você não dá uma empresa para um garoto de 15 anos rodar, tá ligado? Sozinho. Não, e aí entra umas outras questões. Aí essa questão de... Quando eu falo que tem toda uma curva de aprendizado, assim, eu mesma como assessora, né? Então comecei ali fazendo PR, não sei o quê. A primeira pessoa com quem eu trabalhei era uma aula, assim, o Fallen, ele qualquer tema que você pedir para ele falar, responder, ele deixa o jornalista muito confortável, porque ele sabe, domina e te dá uma resposta à altura, seja para o bem, seja para o mal. Só que, assim, ele não é parâmetro. Infelizmente, assim, eu trabalho com muitas e muitas pessoas, eu faço muitos media trainings, eu vou, converso, corrijo, sabe? Então, assim, o pessoal de Free Fire é muito simples. Às vezes você tem que ser muito, muito delicada para falar alguma coisa. Mas não tem essa pessoa ajudando. E não é só no Free Fire. Assim, eu sei que não. Cara, Fortnite, que a gente estava mencionando. Poxa, os jogadores são praticamente jogados, né? Jogador jogado. Então, eles são assim, cara, joga aí, ganha cash cup, ganha por dia, ganha não sei o quê. Aí o cara começa a ganhar dinheiro, só que ele não tem uma orientação, não sabe como funciona. Então, assim, muitos deles hoje, por exemplo, uma preocupação nessa pandemia. Eu sempre tenho, assim, o pessoal chama muito de mãezona, porque eu chego e pergunto, você tem convênio? Você tem não sei o quê? Você já foi no médico? Você levou blusa? Porque, assim, é um garoto que caiu na vida, né? Sem ninguém por perto. Eu sinto que talvez a gente precise dar mais atenção pro lado, na verdade, para profissionalizar esses caras. Exato. Né? O problema é que não tem dinheiro em você pegar e cuidar desse cara e abraçar esse cara. Não tem dinheiro porque para ter dinheiro, você tem que criar todo um modelo de agenciamento que você descobre talentos e agencia ele durante a carreira inteira dele para você conseguir ter a capacidade de investir, porque, pô, para você cuidar de um moleque, é muito investimento de dinheiro e tempo também. Sim. E não tem como você fazer isso sem um retorno. A gente, infelizmente, está no capitalismo. Sim. Não tem como fazer isso sem um retorno. Então, eu sinto que, e essa é uma crítica que você fez, eu sinto que não tem muitas agências que têm essa filosofia de ter uma responsabilidade com o atleta, que é um atleta, e de construir ele da base. Porque hoje em dia no futebol tem isso. O moleque vai da base, ele tem todo um preparo, todo um plano de carreira, né? O que me incomoda mais é que, assim, surgem várias agências, managers, essas pessoas que vão cuidar da sua carreira, mas, na verdade, o que ele cuida é, na melhor das hipóteses, de 20%. Porque, assim, isso dói muito em mim quando eu ouço alguém que chega e fala assim, eu vou ter 20% da sua vida. Sabe? Tem que ter uma relação de troca. Tem que ser oferecido alguma coisa em troca. E o oferecer em troca não é assim, tipo... a gente já teve um momento que você precisava pegar na mão, acordar cedo, não sei o quê, não. Agora é um momento de você profissionalizar o cara. De você ensinar ele a falar, se vestir, como faz. E você tem que ter muito coragem, porque, assim, é todo mundo muito poderoso. Né? Como que você fala para um... Ai, Nobru, olha essa blusa. Sabe? Mas eu falo. Eu acho importante falar, na verdade. Eu acho que é importante que tenha alguém para falar esse tipo de coisa. Assim, eu sei que eu sou... assim, eu geralmente sou um lixo, tá ligado? Mas eu sei também que o meu modelo de negócio me permite ser um lixo, tá tranquilo. A cara dela. Sim, mas, por exemplo, olha só. Mas veja só. Por exemplo, você usa barba. É a dica que eu dou pra todo mundo. Cara, você não precisa ir no barbeiro todo dia. Mas mantenha essas áreas aparadas, o pescoço, porque dá outra impressão. E aí você vai falar assim, mas não precisa, o meu modelo de negócio... Pensa um pouquinho na marca que investe em você. Hoje vocês têm algumas marcas atreladas ao programa, mas de repente amanhã você pode ter algumas marcas melhores, maiores. E assim, faz parte dessa troca você pegar, emprestar a sua popularidade de uma maneira bacana que a marca compre. Então, assim, é até curioso. Hoje em dia, o Banco do Brasil é um dos grandes investidores em esportes. Só que assim, alguém tuitou alguma coisa sobre o governo atual... Sai todo mundo tuitando. Então, eu já vi pessoas serem retiradas de campanhas por causa de um Twitter.
assim, gente, você não escolheu ser famoso, mas você tá gostando de ter o dinheiro. Então, assim, o que você vai transformar, profissionalizar? Porque, assim, você deixa de ser o cara que tem o Facebook da escola, entendeu? Entendi. Entendi, Mas não é mas só eu confesso que eu me importo um pouco com isso daí, pra ser sincero. Mas eu acho que isso aí que você tá falando faz muito sentido numa carreira pra galera do colégio. Acho que faz muito sentido mesmo. Porque, pô, se você tá fazendo Free Fire ou esses jogos, você vai pegar uma molecada, não tem como você pegar patrocínio dentro dessa área fumando um tabaco orgânico. Exato. E não vai rolar. Só não existe patrocinador. Mas eu acho que isso, a regra muda quando você vai pro público adulto. Eu acredito nisso. Mas essa primeira parte faz todo sentido. Pra época que eu fazia Minecraft, por exemplo, eu vim do Minecraft. Né? Eu era totalmente safe. Não falava palavrão, e eu fechava muitas coisas. Sim. A partir do momento que eu fui pra essa área, eu parei de fechar qualquer coisa. Então, mas você vê que tem... No começo da sua fala... Aí comecei, né? No começo da sua fala, você fala o fator que determina todo o seu comportamento e você é muito consciente disso. Se eu faço Fortnite, eu falo com o público dessa faixa etária e eu preciso ter essa imagem. Sim, sim. Essa conexão, infelizmente, muita gente não tem. Então, assim, a minha maior briga, às vezes, é... Nossa, poxa, você postou uma foto com um copo na mão. Ai, era só energético. Não interessa. Isso pode ser tirado de contexto. A gente está num momento que a internet é muito cruel. As pessoas julgam muito. Então, assim, se o seu público é um público que não pode consumir bebida alcoólica, então, assim, não dá. Você vai tirar uma foto. Ah, mas você está sendo radical. Não é ser radical. Eu acho que, assim, a imagem é importante, você não vai ser falso. Isso é uma coisa que eu prego muito. Assim, por exemplo, eu tenho alguns... Eu não assisto muito live de cliente meu. Ah, mas por quê? Senão eu chego, no dia que eu encontro com ele, e começo a corrigir. E isso não é legal, porque o cara... A essência dele que fez ele fazer sucesso. Então, eu dou pequenos toques, eu tento sempre me controlar e eu evito assistir, porque daí não gera essa censura, sabe? Eu acho que é uma escolha da persona, né? Que ela tem que fazer. Se ela se adequa, se adapta. Exato. Para atrair um capital maior, potencial, porque é muito maior o potencial capital quando você é friendly. User friendly. Mas também eu acho que é também legal a gente entender e dizer que existe também um outro caminho. Existe o caminho não friendly. Só que ele é muito mais pobre e muito mais difícil de alcançar. Então, eu acho que assim, objetivos, né? Hoje em dia, você quer ser um influenciador, você tá chegando nessa área, você é jogador, você é isso, você é aquilo, você tem que ter objetivo. Acho que assim, o meu maior... Assim, eu acabo ficando muito próximo e converso com muita gente, porque muita gente no começo da carreira me mandou uma mensagem assim: ai, eu queria entrar nesse time, como é que eu faço? Ai, eu tenho um time, como é que eu vendo ele para organização? Aí, assim, eu sempre reservei um pouquinho de tempo e eu acho que assim, é uma coisa espontânea minha, de virar e falar assim: poxa, faz uma apresentação assim, faz assado. Como eu disse, eu trabalhei com várias pessoas que falavam bem, né? Então, assim, em um determinado momento, chegou lá no Winston, né? Da Immortals, dono, criador, não sei o que. Um rapaz muito simpático. Mas assim, ele falava muito bem. Então, e o Noah falava uma coisa sensacional. Porque todo mundo pedia emprego. Então, assim, todo mundo quer trabalhar com você. Só que daí você pergunta: o que você sabe fazer? Eu amo esportes. Amar esportes não é a solução. Você tem que trazer uma experiência. Então, quando eu cheguei... eu sou bem velha. Então, quando eu cheguei, eu já tinha muita experiência com marcas, com o mundo digital, com imagem. Assim, eu não fiz jornalismo, mas eu respeito muito, eu leia muito. Procurei entender como funcionavam as redações. Então, assim, as pessoas hoje são muito imediatistas. Elas querem, mas elas não sabem por onde. O Free Fire tem um problema muito sério, que assim... A molecada cai matando em cima de você via mensagem pedindo trabalho. Ai, quero entrar no time, me apresenta, não sei o quê. Cara, não adianta. Se eu colocar o Play Hard na frente de todo mundo que me pede, a pessoa vai ficar assim: sou seu fã, tira uma foto. Então, cara, tira uma selfie. Meu, você tá ali com o cara. Então, assim... Já rolou isso? Já. Já. E eu confesso pra você que, assim, rolou isso. Eu juro pra você. Aconteceu num evento, o cara... Ai, sou seu fã, quero tirar uma foto, quero trabalhar com você. Aí, assim, o trabalho da assessoria, quando você tá com alguém no evento, é assim...
o teu assessorado é uma pessoa que, assim, ele é público. Ele não pode ficar se desentendendo com todo mundo, não sei o quê. Ele atende todo mundo. Só que o teu papel de assessor é você auxiliar ele, porque ele não vai conseguir atender todo mundo. E, assim, quem não for atendido vai achar ruim, vai ficar falando mal do cara. E o cara não tem nem culpa. Ele só não tem braço, né? Então, assim, ele é um cara e são milhares de pessoas que então, assim, nossa, esse menino encheu o saco, tanto que, assim, pega meu contato. E eu sou muito, muito polianinha, né? Muito certinha. Deu o número de telefone certo. Aí começou. E eu não bloqueio as pessoas, porque eu tenho dó. Eu fico assim, cara, ele vai achar ruim, ele vai pensar o quê de mim, não sei o quê. Nossa, eu bloqueio na hora que eu nem sei quem que é esse cara. Pode ser alguém que talvez seja relevante, eu só bloqueio, quando eu não sei quem que é. Eu deixo. Aí eu comecei a conversar com ele, não sei o quê. Assim, passou um ano, o cara mandando mensagem. Aí ele começou, eu falei, vai aprender a fazer alguma coisa, faz um portfólio. Brava, eu falava, né? Faz um portfólio, não sei o quê. Você quer trabalhar, você não sabe nem fazer. Pois o menino aprendeu, começou a fazer. Hoje ele tá fazendo thumbnails numa organização que eu apresentei ele, mas legal. Assim, tipo, ainda ele tem o sonho, ainda ele fala pra mim assim, uma hora eu quero trabalhar com Play Hard. Só que assim, é aquilo, o cara está se capacitando, ele está correndo atrás. Pegou e ele assim, ele foi um insistente, mas ele foi um insistente do bem, porque assim, eu tento não ser grossa com ninguém. Mas é que às vezes, cara, dá vontade de... Eu sei, gente, eu também tenho vontade de mandar... Mandar tomar no cu, eu falo por ela. Pronto. Exato. Cara, é muito difícil. A pessoa chega... Quantas pessoas chegam e falam assim, tive uma ideia, vamos fazer um call. Hoje em dia, eu já tô sendo um pouquinho mais chata. Eu falo assim, me manda por e-mail uma apresentação. A pessoa não tem apresentação. Assim, você ter uma ideia implica em você pensar nessa ideia, você decupar a ideia. Não é imagem, não é assim, aquele PPT monstro, não sei o quê, pirotécnico, vídeo. Não. É você estruturar o pensamento. Eu quero fazer isso, aí eu vou pensar assim, eu já pesquisei, não tem esse serviço, ou tem esse serviço, mas fulano está fazendo errado. As pessoas não perdem tempo se preparando. E eu acho que assim, é uma coisa da vida, né? Qualquer área tem isso. Sim. Mas todo mundo acha que esportes é brincadeira, é joguinho, então... Eu acho que é uma questão de tempo para isso mudar. Eu acho que a galera tá vendo ir para... Tá extrapolando a internet, de certa forma, porque tem no Sport TV, tem na Globo, tem não sei, tudo quanto é lugar. Eu acho que essa percepção de que é só um joguinho é questão de tempo para passar, né? Sim. Tu vê um futuro longevo nesse lance aí? Longevo é primo da Malévola? Nossa, o nome... Algo que vai durar, assim, por vários anos e tal. Porque, por exemplo, o Free Fire. Será que o Free Fire... Não tô falando de esportes de uma maneira geral, porque isso é na verdade, claro pra mim que um dia vai estar nas Olimpíadas. Eu acho que é uma questão de tempo. Mas, por exemplo... Não sei se o Free Fire, mas algum jogo. Algum jogo. Mas, por exemplo, o Free Fire... O CS é um caso à parte, porque o CS é um jogo que tá aí há muitos anos e ele vem se mantendo ali forte há muito tempo. Será que esses Battle Royales, aí eles vão conseguir manter esse mesmo, sei lá, essa mesma relevância? É um status de um game competitivo forte. Eu acho que assim, os games vieram pra ficar. Também né? Então, acho. assim, hoje, assim, o Battle Royale reflete um pouco essa questão da sociedade. Você luta pra sobreviver. Infelizmente, assim, todo mundo é muito ético, muito bacana, não sei o quê, mas se o ônibus tá passando, você tá atrasado, você vai dar uma cotovelada pra entrar. Assim, não é padrão, mas você... Assim, é uma coisa de sobrevivência, as pessoas tentam. Então, o Battle Royale, ele se apegou muito a isso e deu muito certo. Acho que, assim, quando você fala, o Free Fire, não sei o quê, a gente tem que olhar muito mais além, assim, quais são as desenvolvedoras, quais são as empresas envolvidas. Existe alguém estudando isso agora para fazer o próximo jogo. Acho que, assim, uma das coisas que mais me surpreendeu foi uma vez que eu estava almoçando com o Hakim, que é um querido, e ele virou e falou assim, ele, né, jogou muito TFT uma época, né? E ele virou para mim e falou assim, faz 2 anos que eu estou estudando, toda vez que a Riot fala alguma coisa, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, isso daí é um streamer grande que sabe a importância de saber um jogo, de estar por dentro, de não sei o quê. Então, acho que isso vai acontecer cada vez mais. E cada vez mais as empresas vão fazer isso. Então, assim, o que der certo no Free Fire vai ser replicado as partes que dão certo, que funcionam, para outros jogos. Então, sempre vai ter algum jogo da vez.
Quando você fala assim, o CS tá aí, não sei o quê. O CS agora tá sofrendo várias batidas, né? Pá, pá, pá. Porque essa história de bug, não sei o quê, porque a desenvolvedora... Teve um lance aí de um cara usando hack num campeonato e tal. Tem umas porradas. Teve vários, né? Então, assim, mas aí é um reflexo um pouco se você olhar. De novo, olha o macro. Não fica, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Não. Acho que o que falta é um pouco de maturidade das pessoas olharem o panorama. E o panorama é... Quais são as empresas que mais se destacam hoje em desenvolvimento? É a Tencent, que investe na Riot, que tem o LoL, que tem o Valorant, que tem não sei o que está fazendo um monte de coisa. Investe na Garena, que tem o Free Fire, tem Speed Rifters, tem não sei o que, é Epic, não sei o que. Então, assim, a gente comparativamente é muito rápido você falar assim, a Valve, não sei o quanto ela está empenhada em desenvolver o jogo, que é um jogo antigo. E assim... Então, isso é uma coisa de mercado. A empresa que não se atualiza, ela não evolui. Assim, cara, vamos pegar um exemplo besta, Xerox. Você é da época do Xerox, né? Sou da época do mimeógrafo. Mimeógrafo, então. Gente, a Xerox, ela tinha tudo. Ela era líder de mercado, ela tinha uma puta solução tecnológica. O que ela fez? Nada. Ela não evoluiu junto, né? Então, de repente, se criou máquinas digitais que tiravam fotos muito rápidas, não sei o quê. O que aconteceu com a Xerox foi para outro segmento, né? Um produto médico, não sei o quê. Nada a ver. Então, mas é que assim, as empresas, né? Sempre vai ter alguma, então existe hoje, eu acho que assim, como que você falou? Longevo. Vem de longevidade. Seu inglês tá ótimo, você fez Wizard, né? Não, fiz o WhatsAppOnline.com. O WhatsApp, perdão, corta, eu nem sabe. Seu moço, desculpa. Não, mas é assim, essa coisa de longevo vai longe mesmo, porque assim, com a pandemia eu ouvia em algum momento da imprensa que se desenvolveu o mercado em 2 meses, o que se desenvolveria em 2 anos. Isso é um lado bom da pandemia, né? Porque tem o lado, óbvio, que horrível, que é o maior lado, que morre um monte de gente, mas por outro lado, a humanidade aprendeu a criar novas tecnologias até para trabalhar. Né? Não, eu estava discutindo essa coisa de imprensa, né? Gente, a gente sofre. Essa coisa de assessoria, você tem alguns problemas operacionais muito, muito complicados. Que é tipo assim, você consegue a pauta e você consegue o talento. Só que você precisa pegar o cara que vai ficar 2, 3 dias no Brasil e levar no mesmo dia aqui e lá para ele conseguir gravar nos estúdios das empresas. Cara, é muito difícil. Então, hoje em dia... A imprensa deu um salto. Quando você pensou que você ia ver uma imagem pixelizada num jornal nacional? Nunca. Pois é, e aí eles colocaram e o mundo não acabou, né? Não acabou. Não acabou. Então, assim, eu acho que agora tá todo mundo quebrando a cabeça como é que a gente continua tão high-tech e continua fazendo dinheiro. Porque, mal ou bem, essa tecnologia acabou cortando várias etapas do processo, né? E várias fontes de renda, né? Da mídia antiga, totalmente, assim, totalmente. Né? Acho que assim, uma coisa da pandemia que eu costumo... Que eu tava falando um tempo atrás, mas já nem tô mais tão refletindo sobre... Não existe, com a pandemia, não tem mais o influenciador digital. Porque todo mundo virou digital. Então, assim... O que aconteceu é que, assim, você se fudeu, né, influenciador digital. Por quê? Porque você era sozinho no seu reino ali de games, de YouTube, de não sei o quê. Nossa, eu por outro lado, acho isso Eu acho ótimo. Eu acho não, ótimo. Aí veio a concorrência. Veio a concorrência. Da sertanejo, os caras da... Exato, mas é sensacional. Porque você furou uma bolha ali que o cara... Ou a água bateu na bunda e o cara saiu produzindo coisas relevantes e ele começou a olhar e avaliar o conteúdo dele e falar assim, nossa, realmente preciso evoluir. Né? Mas assim, então eu acho ótimo. É que assim, é uma outra realidade. Ninguém estava preparado. Tava todo mundo feliz, cobrando cachês milionários para fazer uma campanha, para fazer um post. E agora, como tem as outras pessoas, da mesma forma que você tem assim, músico, não sei o quê, virando gamer, né? Então, é uma coisa que a gente tem que... A Anitta tá fazendo stream de games agora. Tá. O Marcelo D2 tá fazendo na Twitch também.
Sim, D2. Eu fiz até o lançamento do Anderson Silva. O Anderson Spider. Silva, Gente, cara. Verdade. Ele tinha que vir no Flow, esse cara é foda. Cara, Ele falou lá na live dele que ele queria vir aqui. Então vamos marcar, cara, vamos Ninguém marcar. chama ele pras coisas legais. favor, Porque não o me bate, Demian, não o me Demian bate. Maia veio aqui trocar ideia e tal. E aí os caras mandaram pra ele na live dele, quando é que tu vai no Flow? Ele, pô, os caras não me chamam pra coisa legal. cara, olha, Olha, eu Vou só quero apanhar. deixar claro Deixa que eu bem. não quero morrer, tá? É tudo uma brincadeira. olha, dependendo do nome, esse eu consigo interceder por Boa, você. boa, Então, mas assim, isso é uma questão, né, que assim, você veio esse pessoal novo, teve gente que acrescentou muito, teve gente que continuou fazendo a mesma coisa, fazendo live de música, sertanejo, fazendo live de sertanejo, não tem novidade. Da Anitta, por exemplo, é uma coisa que assim, é uma coisa super inteligente, né, porque é questão de sobrevivência, o cara, ele precisa estar presente nesse universo. Sabe? De repente você... Quando eu falo que as pessoas não olham o todo, vem a Twitch e fala, não pode mais ouvir música na live. Gente, assim, da pandemia teve um salto no consumo de lives, de streams, né? Então, assim, o cara não pode mais ouvir música. Esse monte de cantor, eles ficam esquecidos. Então, assim, se eles não fizeram alguma coisa para eles mexerem com isso, eles vão ficar sentados lá esperando o royalty, que nunca vai aparecer, né? E aí eles morreram no coletivo. Quem que... são as gravadoras que impedem a gente de ouvir música nas plataformas? Tu sabe dizer isso? Eu sei que, assim, o que funciona, o que acontece, assim, todas as músicas, em um determinado momento, criou-se o direito autoral, porque senão você fazia uma música, todo mundo ouvia e você não ganhava nada. Então, assim, na hora que se criou isso, que se criou legislações que falassem, se tocar aqui tem que pagar, se tocar ali tem que pagar. As streams... Veja bem, a gente nasceu lá do capim, né? É algo novo. Então, ninguém tinha conseguido avaliar muito. Existia essa discussão, né? E aí, agora, depois de um tempo, principalmente nos Estados Unidos, começou a ter muita repercussão, porque nessa época de pandemia, lembra? Parou de pingar o dinheiro, né? Então, assim, vamos tentar, vamos ver o que a gente pode fazer, né? Eu acho que se reavaliou muito em função disso. Bom, na minha opinião, isso é uma decisão estúpida, porque, por exemplo, se o Alan Zoca ouve uma música na stream dele lá, e eu gosto dessa música, aí depois eu ouço ela também. É uma questão de divulgar, eu acho. Eu acho que eu tinha que pagar pro Alan Zoca escutar minha música na live dele, sabe? Pois é, mas de novo, aí a gente volta na questão da indústria que não está conseguindo capitalizar. Então, assim... infelizmente, não é uma característica do brasileiro, é uma característica do ser humano, né? É muito mais fácil ele olhar e falar assim, vou fazer um negócio assim, pôr água assim, pôr um rótulo azul. Ele copia, mas ele não pensa que teria uma outra forma. Ou talvez, assim, a gente precisa muito que as pessoas melhorem. Eu vou fazer desse jeito, mas eu vou fazer melhor. Então, assim... No caso das músicas, eu acho que assim, realmente existe o lado dos músicos, eu acho que faz sentido, os caras precisam ganhar. Mas será que os músicos estão mesmo gostariam porque mesmo? Eu acho que na pandemia os músicos ganharam mais dinheiro. Tipo, pelo menos os músicos que a gente conversa, sabe? eles Então. Porque eles ganham no Spotify. E no streaming no Spotify deve ter só bombado mais com a galera mais em casa e tal. Aí, assim, eu conheço pouco, assim, o que eu sei é que, assim, acaba que tem uma indústria que não está ganhando e ela teve um jeito a de indústria ganhar. milionária. Mas como que eles estão ganhando agora, então? Qual foi o jeito que eles arranjaram de ganhar? Por exemplo, assim, quando você pega lá o ECAD, né, que pelo menos que era uma coisa que eu estava lendo recentemente, o ECAD é a regulamentação para fazer show, não sei o que vem e cobra uma taxa para fazer um show. O cara fazia o show online e não pagava. Então, assim, eles conseguiram uma lei que todo mundo tem que pagar agora. Aí eles estão cobrando shows online. Sim. Entendi. Sim. O ECAD é um órgão do governo? Sim. Mas eles não estão cobrando do moleque que streama e a música dele é... Não, mas esse é um caso específico com músicos. Eu acho que assim, o moleque... De novo, você é contratado, você é contratado por uma gravadora. A gravadora tem a área jurídica dela. E é óbvio, para a gravadora, você é um cara que é números. O quanto você vai render para mim, o quanto você vai fazer sucessos que vão render dinheiro para mim. Então, todo o seu contrato é baseado em cima disso. A gravadora, com certeza, ela tem ali uma preocupação em receber os direitos autorais da sua música. Então, assim, se hoje não está tocando no lugar que é monetizado, você vai ter que entender aonde está tocando, por que está tocando. Eu dei autorização. Eu tive recentemente que estava com
um músico, né, que foi fazer um show aí. E ele virou pra mim e falou assim, não, mas eu autorizo tocar minha música nas lives. Mas não é ele que manda, né? Exatamente. Eu falei assim, olha, aí eu virei pro manager que tava do lado, olha, você pede pra ver o contato, pergunta no jurídico, não sei o quê, bababá, babá. Porque assim, existe um porquê das coisas existirem. Se elas são justas ou não, aí acho que assim, cada um depende muito assim para fazer a avaliação. Entendi. Então, por exemplo, um músico como o Freud, que ele é independente, ele não assina... O Freud é independente, Jean? Ele é independente, mas tem a One RPM. Então ele tem uma gravadora. É uma distribuidora, eu acho. A distribuidora tem também esse papel de cobrar? Então, não sei. Aí entra uma questão que até assim, sempre está relacionado o quanto você amarrou isso contratualmente. Né? Então, aí eu acho que assim... Então é possível você ser aquele streaming que pode tocar, desde que você seja dono realmente da tua música. Exato. Tanto que existem várias músicas atualmente, principalmente agora, por exemplo, eles falam tanto do Free Fire. O Free Fire trouxe uma coisa muito bacana, porque ele começou a trazer vários MCs, não sei o quê, que faz trap, que faz essa música... que faz música mais alternativa, e esse pessoal autoriza, entendeu? Então eles já estão criando de um jeito que possa ser usado nas lives, porque esses meninos que estão fazendo esses traps, não sei o quê, eles entenderam, não pode tocar do grande, mas vai dar oportunidade para tocar do pequenininho, entendeu? É legal. É legal. Não, é legal. Eu acho que assim, de novo, a pandemia ela veio para desconstruir, né? Então a gente avalia tudo, né? No caso, o mercado vai decidir qual que é o valor competitivo de você não pôr a sua música pra ser tocada nas lives. Exato. Aí, essa sua música ela vai sair de moda? Ou ela vai sair das tendências? Algo que a gente vai ter que agora ver pra descobrir, né? Exato. E eu acho que, imagina, se o artista é muito grande, nunca vai sair da tendência, porque ele é a tendência, né? Vai depender do seu nível de artista, eu acho. Eu acho que, assim, mal ou bem, isso, a gente sempre tem que enxergar um lado bom, né? O copo meio cheio, né? Então, assim, deu uma oportunidade para um monte de gente que nunca tinha sua música divulgada e começou a ser divulgada. Então, assim, isso é uma coisa que... Assim, eu não sou especialista, né? Então, assim, são assuntos que eu acompanho, mas, assim, faz sentido, né? Então, de repente, dá pra você fazer uma música também. Por que não? Por que não? Você canta? Canto nada. Ver o Monark rimando, cara. É muito maneiro. Oi? Só que o Monark não é rimando, maneiro. muito maneiro. Ele rema? Rimando. Eu remo também, se quiser dar um negócio. Nossa, aqui. Rimar era uma coisa tão fora da minha alçada que eu já... Ele rema. Ele fez Rema um da hora. Você rima? Rimo, caralho. Eu só brinco. Tu já passou algum sufoco assim memorável trabalhando com esses caras aí? Ai, eu já passei tanto sufoco. Cara, assim, tipo assim, tem situações que não me atingiam diretamente, mas que você acabava sofrendo. Tipo assim, eu levei um pito quando teve a SL1, aliás, minto, quando teve a quarta temporada da SL Pro League aqui no Brasil, que teve os times de CS internacionais, vieram, não sei o quê. Aí, assim, foi a primeira vez que eu conheci o resto da SK na época, né? Então, eu trabalhava com o Fallen, né? Mas fui conhecer lá o Taco, fui conhecer o Fer, fui conhecer toda a patota junto, né? Nervosa pra caralho. Aí eu chego, né? Tá o Fer com uma menina e o Fallen lá, calorina. Só que na época eu não... Mano, aí eu cheguei assim, pra menina que tava com o Fer. Lore! Nossa! Aí, assim, tipo... Errou! Nossa! E, assim, esse é o tipo de coisa que você fica assim, cara, você não sabe aonde você se enfia. Nossa, eu tô sentindo a dor aqui, mas cara. eu sou rei de fazer isso. O Monark é uma máquina de fazer isso. Não, assim, tipo, assim, eu fiquei totalmente... Nossa, caguei. Nossa senhora, deve ter sido um momento de merda. Foi um momento de merda. Aí, assim, no mesmo dia ainda aconteceu uma segunda, porque eu era ali a assessora do evento, né? Então, assim, falava com todo mundo, não sei o que, de repente o Taco vira pra mim e fala assim, ai, tô com dor de cabeça. Eu tenho um Tilenol. Eu sempre ando com remédio. Todo mundo nos eventos sabe que eu tenho remédio, tenho... Bom saber. Tudo. Não. Você tem um Dramin sempre também? Sim. Então Dramin, Gov. Mas é o cápsula em gel ou é o B12? Olha, gel só Lufital, tá, amor? É que o cápsula em gel é o melhor Dramin, tá? Deixa eu dar propaganda de graça aí. Então, mas assim, nossa, aí fui lá toda feliz. Ai, vou sarar o Taco, né? Dei lá o Tilenol. Nossa, depois eu levei uma bronca. Por quê?
porque o Tilenol tira o reflexo do jogador, não sei o quê. Eles ganharam, mas a bronca ficou, entendeu? Pô, mas eles ganharam. Às vezes o Tilenol deixou o cara tranquilão pra meter várias balas. Então, mas até aí, assim, são cuidados. Então, assim, às vezes, eu acho que, assim, eu acabo trabalhando muito, as pessoas acabam lembrando muito do meu trabalho, porque eu tento suprir todos esses detalhes. Então, assim, eu sei que o cara vai ficar ali um tempão, não sei o quê, eu já exijo, quero água. Assim, olha, não, tem que ter segurança. Por mais que isso não seja o papel do assessor de imprensa, mas eu tento fazer esse filtro, porque acho que, assim, o influenciador, ele fica muito descoberto quando ele está sozinho no meio do povo. Eu acho que classificar o seu trabalho como assessoria de imprensa, eu acho que é algo maior o que você faz, de verdade. É mais uma assessoria de carreira, se você for para pensar, do que uma assessoria de imprensa por si só. Porque você não tá só cuidando da imagem do cara, tá ligado? Olha, eu na verdade, assim, eu tento não ser invasiva. Então, assim, o pessoal conhece muito meu trabalho, você sabe, mas assim, você procurar muito minhas redes sociais, raramente você vê alguma foto minha com algum dos meus clientes. Uhum. Porque eu acho que, assim, de novo, tem que aparecer o trabalho. Hoje tá aqui é uma coisa que, assim, me consumiu muito. Na hora que aquele menino ali mandou a mensagem, eu falei assim, podia ser um date, agora me convidar pra isso, puta que pariu. Né? Assim, tipo, por quê? Porque, assim, eu sinto traindo meus clientes, eu tô tirando o lugar de um deles de fala, de vir e falar. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Não, mas eu sei, eu entendi eu entendi, sim. Mas é que pra mim é tão legal conversar com você como qualquer outra pessoa. Eu acho que se a gente só chamasse a parte da frente do job, a gente tá tirando o lugar de pessoas que tem que falar e mostrar o seu lado da vida. Eu quero entender o teu lado. E o dele também. Depois eu vou encher teu saco pra me indicar um cara maneiro do Free Fire. Nossa, tenho vários. Então, vamos desenrolar esse bagulho aí. Não, tenho vários. Assim, eu consigo fazer uma agenda pra você de um mês, todos os dias com alguém diferente, não só de Free Fire. Tem Free Fire, Fortnite, não sei o quê. Mas, enfim. Então, assim, é uma situação, assim, essa parte de assessorias, de não sei o quê, acho que, assim, tem todo um cuidado. Então, assim, cara, eu me preocupo em estar sempre de preto, porque você tem que ser invisível. Assim, esses dias a gente teve a final do CBLOL, né? É por isso que tu veste sempre preto? Sim. Será que é por isso que o Dino tá sempre de preto também? Não, o problema do Dino é outro. Ele é viciado em preto mesmo. Não. Ele é uma pessoa descolada, ele é uma pessoa do mundo, entendeu? Ele é um preto chique, né? Porque ele usa aquelas camisetas assim, tudo de marca, né? 50 mil reais, 200 mil reais, $300. Tu já viu um Crocs que ele tem do Guerra nas Estrelas? Nossa. Cara, é uma das coisas mais toscas que tem, cara. Dino, desculpa aí, mas porra. Crocs? Gente, mas você tem um... Você tinha que ter um Crocs, porque depois que você usa um Crocs e anda pra lá e pra cá, tem uns legais, tem uns de rosquinhas. Cara, sabe que hoje eu fui fazer um teste ergométrico, aí eu tive que usar tênis. O último ano, se eu usei tênis, tava falando com minha esposa isso, se eu usei tênis 4 vezes, foi muito. Só essa semana eu usei 2. Então esse lance de de fazer o teste ergométrico, cara, aí ela me perguntou, pô, você ficou cansadão, ficou morto? Cara... A única coisa que eu senti era meu pé doendo. Eu saí de lá com o pé doendo tanto. E era um tênis legal, é aquele Ultra Boost, não sei o quê. Mas, então, meu Deus, cara, o pé fica... Então, mas olha, isso daí é uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um tênis ok, entendeu? Que eu achava ok. X. Um belo dia, meu filho pegou, tava comigo no shopping, eu ia fazer... Nossa, eu ia ficar com os chineses. Ai, essa história é boa. Então, eu ia ficar 10 dias se serroneando 10 chineses que estavam fazendo documentário do MSI de LOL. O que é serroneando? Se serroneando? Sendo Cicerone, sendo assim, tipo... os caras pediram até puta e eu tive que descolar. Caralho, legal. Então, assim, não... Quer dizer, não legal ou legal? Eu achei interessante. Eu acho legal, pessoalmente. Assim, Caralho, como é que foi tão pouco com as putas? Então, aí, veja bem. Que loucura, eu tenho um amigo chinês que manja dos Paranauê. O dono do escândalo? Sei lá. Eu trouxe o chinês e falei assim, falem aí em chinês, né? Eu fui muito fofa, falei assim, olha, eu trouxe um amigo, fala chinês, pra vocês se sentirem confortáveis, porque é muito tempo, né, falando inglês, e eles... Chinês não fala inglês, assim, não é uma língua tão simples, né? Como era o nome dos caras? Eles tinham tudo nome ocidental, não tinha? Tipo, o nome do moleque. É um nome muito legal, é tipo Douglas. É umas coisas assim. Washington. Só que na real do moleque é, sei lá, Xi Mao Ping do... Não. E aí ele fala que é Eric, né? Pois é. Só que lembra que eu ainda tenho aquela veia coreana, né? Então eu sempre pergunto o nome chinês e chamo pelo nome chinês, né?
Porque é mais educado. Ganha ponto. Ah, é mais educado? Então, assim, todos os orientais que eu conheci, quando você demonstra interesse pela cultura, pela forma de ele se tratar, não sei o quê, o cara baixa a guarda de um jeito, né? Então, assim, é uma estratégia, mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante você entender. Então, assim, chinês, por exemplo, tem aquela coisa de, se você chama Xinoni, você fica xixi. Xixi é um apelido da família, né? Então, assim, você começa a criar um vínculo com a pessoa. Porque eu acho que, assim, o mais importante quando você está em relações, né, essa coisa de relação pública, cara, a gente primeiro precisa bater o santo, porque senão não vai ter a troca e as coisas não vão acontecer. É verdade. Então, assim, aí eu fui e comprei o tênis. Aí meu filho falou, gasta aí. Eu comprei um tênis na época, eu falei assim, cara, R$500 um tênis, que absurdo. Mas juro pra você, era um tênis que, assim, no final do dia eu não sentia essa dor que você sente no pé. Então você tá usando o tênis errado, cara. Então, cara, o meu problema, no meu caso, eu acho que é porque eu nunca uso tênis, sabe? Tipo, nunca mesmo. Entendi. Aí, esse lance do teste ergométrico lá que era andar, daqui a pouco correr e tal, se eu tivesse descalço era tranquilo. O problema é que Ah, meteu essa desculpa. Não, veja, eu não tô dizendo que eu não ia ficar morto. Não, médico, é que se eu tivesse com um tênis melhor eu tinha corrido. Eu não arreguei mesmo com o pé doendo, mas o cara perguntou, cara, você tá Ninguém cansado. falou de arregar. O cara perguntou, você tá cansado de 0 a 10 quanto? Eu, cara, 9, mas o que tá me fudendo é meu pé que tá doendo muito. Porque... Então, mas eu ainda acho que você tava calçando algum sapato que, na real, ele não é confortável. Ele não amortece o seu peso do jeito que você precisa. Então, mas não é... Sabe onde é que dói? Dói nas laterais o meu pé. Não é... eu não sei. Então tu tem um pé gordo, você precisa de um tênis pra gente que tem um pé gordo. Então você precisa de um Crocs do Star Wars. Talvez eu precise de um Crocs do Star Wars. Dino, dá um Crocs pra ele, que eu acho que isso é invejinha, tá? Cara, o pior é que o Crocs dele é tão estampadão com o bagulho de Star Wars que nem parece um Crocs. Você olha assim, você acha que é um tênis. Aí quando ele levanta, que ele tá sempre de calça, né? Quando ele levanta a calça preta dele, aí dá pra ver que é um Crocs. Crocs. Nem parece que é um Crocs. Você só ouve a música, né? O Dino é viciadaço nesse lance de Guerra nas Estrelas e você em drama coreano. Então, mas é tão legal. Você sabe o que é o Gangnam Style? Sim. Gangnam é um bairro, né? Então, assim, é um lugar que... Bairro de ricão, né? Exatamente. Então, assim, Você sabe que Ai, como que é o nome dele? Psy. O Psy, ele sofreu vários surtos de depressão, de ansiedade, porque ele tinha muito medo de lançar a próxima música, porque essa fez tanto sucesso. Essa foi. Os coreanos se cobram muito, muito em ter sucesso. O pai dele cobrava muito ele, eu sabia de uma história dele. Todos cobram, todos, assim... É normal da cultura, né? É normal da cultura. Então, assim, mas, assim, Gangnam Style é bem isso. E, assim, quando você assiste os dramas, assim, você realmente começa a pagar um pau, porque os caras se vestem muito legal. Nossa, olha aquele sobretudo, não sei o quê. E eles andam na rua tudo fantasiado, assim, bonitão e tal? Será? No drama é bonito. Na vida real, a gente sabe que é tipo aqui Brasilzão, né? A Coreia do Sul tem até as partes... tipo aqui Brasilzão, tem as partes lindas. Exato. Tem os Gangnam Styles aqui também, né? Tem. Vai no Oscar Freire. O pessoal anda lá tudo malambujo. É marromeno, né? É marromeno, né? Então, bom, o Monark não é parâmetro, que a gente foi anteontem. Pior que ele é gatinho, né? Se ele se cuidasse um pouco, né? Tá vendo? Olha aí, esse biologia. Se ele se cuidar... A segunda parte ele não entendeu. Ele escolhe não ouvir, entendeu? Não, eu tava até curiosa, assim, esse é o seu penteado ou é o penteado de quarentena? Porque tem essa distinção. Cara, eu não tenho um penteado. Eu não sei o que é isso. Não é o seu penteado de quarentena? Eu acordo, eu então passo a mão assim, e é isso. Eu venho pra cá. Outro dia eu falei, Monark, arruma o cabelo. Ele fez assim, ó. Deu uma balançadinha nessa cabeça dele. Nossa. Não, na verdade, assim, tá melhor, porque ele tá... A Lu, Olha. que é a namorada dele, dá um jeitinho ali, passa um creme, passa não sei o que ali. Agora meu cabelo agora tá cuidado, ele tá sedoso. Esse é o tipo de merda que eu tenho que ouvir todo dia. Eu sou meio desapegado da aparência, pra ser sincero. Mas eu queria aproveitar você, Branco, que você é uma pessoa experiente da indústria, blá blá blá, e eu queria que você analisasse o modelo business do Flow e dissesse o que você acha. Você acha que tá errando? Você acha que é legal fazer isso? Eu acho que vocês tiveram uma oportunidade e agarraram ela. Não, eu entendo. Né? Mas eu queria entender a parte da... a gente faz, por exemplo, Exit Lag com os outros patrocinadores, é um negócio mensal. Sim. Vale a pena fazer um negócio mensal? Por exemplo, a gente pega um patrocinador e ele paga uma grana pra gente mensalmente e a gente põe em todos os programas? É legal um modelo assim?
Sim, é legal, mas existe algumas fórmulas de cálculo que você precisa sempre levar em consideração. Porque assim, não adianta ele te pagar uma banana, né, para você fazer todos os dias, durante o mês, não sei o quê, então você não tá rentabilizando, né? Enquanto você fecha com um patrocínio, você não tem os outros patrocinadores. Então tem que ser um custo-benefício aí que compense. Por exemplo, Twitch é uma plataforma bacana, ela endossa o trabalho de vocês, ela chega mais longe. Então, assim, todo modelo comercial, ele tem vários fatores envolvidos. Eu tenho alguns clientes que o modelo comercial, ele é baseado puramente, assim, quanto custa, porque o cara custa caro. E tem alguns clientes que, assim, quanto custa, mas o cliente, a pessoa está precisando de uma visibilidade, ela está precisando ser associada a uma marca bacana. Porque, assim, não adianta. Eu acho que, assim, quando eu era mídia, aprendi bastante isso com Volks. Volks era assim, você podia ter a melhor revista, papel couché, bababá, tudo topzera. Ai, quero bonificar vocês. Não. Então, assim, por quê? Porque eles sempre avaliavam, assim, qual que é a revista, qual a penetração, não sei o quê. Se eu colocar um anúncio lá, quem ganha mais? Ela porque tá falando que tem um anunciante bacana, ou eu porque eu tô veiculando num veículo para outras pessoas. Sempre tem uma troca. Então, assim, todos os seus anunciantes hoje têm que estar relacionados a isso. Né? Então, se quiser, a gente pode conversar depois. Bem interessante, porque tem pelo menos... Deixa pra lá, vamos conversar depois. Então, não, na verdade, assim, né? Por exemplo, assim, aqui, né, assim, até olhando, é curioso, mas assim, hoje vocês têm uma audiência monstruosa, então, assim, é uma pena não rentabilizar essa mesa, né? Assim, tipo, a gente tem... Isso foi uma coisa que eu reparei. A gente tem 3 marcas de águas diferentes. É a marca que a gente compra, na verdade. É a mais barata do momento. Então, mas assim, às vezes, comercialmente, aí tem que ver quem faz a parte comercial. E é sempre assim, você tem que olhar para as coisas com carinho. Olha lá. Então, você tem que lição de casa assistir isso por 3 vezes. Mas isso é importante, assim, nem sempre funciona desse jeito. Também, assim, senão vai acontecer igual no futebol, que eu acho uma coisa curiosa e às vezes tétrica, né? Porque, assim, o cara vai falar e tem porquinho, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, tem umas... Tá demais, né? Não, tá demais. Então, assim, você tem que fazer uma coisa pontual. Acho que, assim, logo vai mudar um pouco esse modelo de você falar na live, não sei o quê. Eu acho que, assim, esse tipo de publicidade, ele tá muito batido e talvez não traga o retorno que todo mundo queira. Sabe? Falar todo dia de um curso de inglês faz a pessoa se matricular. Será que não era mais legal, de repente, fazer um vídeo, fazer alguma coisa? Não sei. Aí tem que entender o objetivo da marca, né? Entendi. Então, assim, se você ganha por performance, aí começa... No nosso caso, isso, sendo bem sincero, tem um monte de marca, um monte de gente que quer patrocinar a gente e a gente simplesmente não aceita porque fere o nosso principal princípio, que é a liberdade. Então, por exemplo, não adianta. O Monark ele não vai parar de fumar o tabaco orgânico dele. Não adianta. Sim. Eu não vou parar a conversa para falar da marca de ninguém no meio da conversa. Então, assim, a gente vira e mexe, a gente recebe umas propostas e a gente, cara, valeu, não quero não. Vira e mexe, isso aí na verdade é toda hora. Mas é que justamente assim, quando a gente tá falando dessa tal de curva de crescimento, que toda hora eu falo essa bosta, o que acontece? Daqui a pouco vocês vão achar marcas que fazem sentido e se identificam com essas situações. Então você vai ter um patrocinador, de repente, se eu vou montar tabaco orgânico, eu tenho, é um fabricante de calçados, né, dessa nova geração que faz só coisa com material reciclável, não sei o quê. Assim, o ponto de crescimento é as marcas que não fazem parte desse mercado começarem a enxergar em vocês como comunicadores, né? Então, assim, você não foi contratado para ser embaixador da marca. Ele vai representar, ele tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tô fora. Tô fora também. Não. Eu represento essa bosta aqui. Nem o Flow ele representa. Se ele falar pelo Flow, eu vou lá e falo que ele não tá falando pelo Flow. Não, eu não represento o Flow. Eu represento no máximo 33% do Flow. Não. Então, mas aí entra uma coisa, lembra quando eu falei assim, você tem que sempre respeitar a essência? Eu acho que assim, é aquilo que assim, não adianta. As pessoas acham que o influenciador, assim, às vezes tem coisas que agridem muito, que nem a questão da Anitta gamer incomodou muita gente. Porque fica aquela discussão, porque ela vai tirar o público de quem tá aí streamando todo dia, não sei o quê. Nossa, mas não tem essa de Cara, tirar o público. Quem que é o gamer hardcore
que quer ver os kills mais perfeitos do mundo, que vai falar, caralho, a Anitta tá streamando, vou parar de ver o BRTT. Não, porra, caralho. mas quem vai ver a Anitta é as quem moças. não via, é quem não via. é quem não via, É quem não exatamente. via, exato. Ela vai trazer, ela vai realmente trazer novas pessoas pra plataforma. Exato. A plataforma vai pegar um mercado mais abrangente e aí você tem mais chance de converter pessoas novas. Não, e a gente nunca Pro seu teve stream. num momento de tanta oportunidade. Então, assim, as pessoas estão... quem tá parado, reclamando, que assim, tipo, eu acompanho mais o Twitter do que o Instagram. E ali no Twitter você vê, assim, uma chorumela, não sei o quê. Eu acho que, assim, as pessoas têm que sempre olhar o que eu posso melhorar. Ah, mas minha vida vai ser sempre isso? Profissionalmente você escolheu fazer isso. O cara que estuda administração, ele está sempre estudando administração. O cara que trabalha com leis, está sempre estudando leis. Então, assim, você tem que... O quanto você quer se doar para chegar nos objetivos que você quer. E pior, né? Acho que, assim, o pessoal, infelizmente, não tem objetivo, né? Estou streamando. Por que você streama? Onde você quer chegar? O que você quer fazer? Qual que é o objetivo? Tá vivendo um momento só. Exato. Então, Vai pelo assim, sonho. Ou pelo hobby. Então, pelo sonho. Às vezes funciona quando é pelo hobby. Mas você tem que profissionalizar. Tem. É uma geração diferente. Eu acho que assim, todo mundo hoje, acho que a maior problema de que tem filhos pequenos, porque os meus já são grandes, mas assim, eu quero ser youtuber. Não é errado. Eu quero ser jogador de games, né? Assim, talvez até vai chegar assim, eu quero ser jogador de videogame, porque ainda tem isso. Uhum. Mas assim, tipo, o problema não é esse. O problema é você estar consciente do que você vai precisar fazer, porque hoje já existe muita gente que começou assim, mas agora não tem mais essa oportunidade. Então, assim, sabe, tem que ser realista, né? Ou eu jogo muito bem pra caralho e vou chegar lá, ou eu... É muito engraçado, um personagem. Não dá pra Não. ser médio no e-sport. Não, né? não dá. É igual não dá pra ser médio no futebol profissional. Né? Você tem que ser, quer dizer... Não, tenho um exemplo muito bom. INTZ, que foi classificado agora pro CBLOL, pro Mundial. A história da organização, vocês conhecem? Não. É super curiosa, porque assim, são dois sócios, é o Lucas e o Rogério. O Rogério tinha um filho, o Luan, que adorava jogar LOL. Aí ele tinha uma grana, tinha um lugar parado, não sei o que, montou, né, um time, né, nasceu por causa do filho, né? Que a gente que é pai, a gente tá sempre querendo ajudar os filhos, né? Vou criar isso, não sei o que, por causa do meu filho. Só que assim, sempre, acho que algumas vezes, assim, o filho dele chegou a ser reserva, não sei o quê, mas assim, ele não joga tão bem. Não adianta. Nunca jogou. Sabe, super querido, não sei o quê. Então ele acabou trabalhando na parte da organização, a organização acabou crescendo enquanto business, e assim, não é por isso que eles não têm um relacionamento bacana, que o menino é super bacana, resolvido, participa de evento, Se ele tá vivendo o cenário, acho que é um pouco de... Toda pessoa né, ser o grande jogador, mas é também viver no cenário. Viver do jogo é legal. Eu, quando era moleque, não me importava aonde eu fosse trabalhar com o jogo. Se eu pudesse trabalhar com o jogo, eu tava muito feliz. Tu tentou ser narrador de StarCraft, Tentei. Né? Aí depois eu entrei na faculdade pra produzir jogo. Narra um gol de StarCraft. Não tem. Pô, eu amo StarCraft, faz tempo que eu não jogo. É bom. Não, mas até assim, pra vocês aqui hoje, vocês conseguem hoje levar o programa se for só vocês dois? Sim, a gente consegue. Sim, mas não é muito mais confortável. Vocês não é legal você ter uma qualidade de som, alguém monitorando. Não, tá. Não. Não. Aquele cara ali é Na essencial. verdade, eu não consigo fazer só nós dois. Tá. Então, desculpa, eu fiz a pergunta errada, mas assim... Pensei que tu estivesse falando de um convidado. Que Não, na verdade, assim, não. A real é que, assim, hoje, até para os convidados, é muito ruim vocês irem direto nos convidados. Porque, assim, o cara, às vezes, fala com você do que ele te conhece na tela. Ele não vai entender, né? Então, assim, se não tiver um produtor, se não tiver uma pessoa responsável pela comunicação, se não tiver... Não existe. E acho que as pessoas não olham para esse leque de oportunidades. E aí, caímos no mesmo lugar, né? E a gente fez isso por muito tempo, sabe? Até a gente conseguir... Porque, assim, isso aqui, para acontecer, tem um custo e é alto, sabe? A gente bancou isso aí. Tá vendo? Patrocinadores, ouviram, eles precisam de dinheiro. E é alto. A gente começou a se pagar no início desse ano, que foi quando a gente... não preciso mais tirar do meu bolso para bancar isso daqui. Hoje a gente tá numa situação melhor, mas quando a gente ainda não podia... ter uma equipe, quem fazia todo esse trabalho aí era nós dois, DM, Instagram. Pois mas eu acho assim, de novo, assim, eu também, você era sozinha, como você conseguia fazer tudo? Gente, assim,
Atualmente, o Twitter que eu fiz mais legal ultimamente foi: eu quero férias da pandemia. Porque, assim, gente, assim, a gente trabalha tanto e virou uma coisa tão workaholic, assim, o tempo inteiro. Então, assim, você se doa, mas tem uma hora que a conta começa a fechar, né? Então, assim, isso daí é importante que todo o mercado veja. Entendeu? Não, eu quero ir no Flow. Se você não for como entrevistado, se você conseguir... Cara, se eu fosse estudante, será que eu poderia observar? Mas é que não dá, a gente não consegue. Assim, você traz uma pessoa e aí começa toda uma mistura, que é aquela coisa assim, a pessoa quando fica de frente ao ídolo... Ai, meu ídolo. Né? Quando a pessoa fica de frente... Isso aí é um troço que eu não sei lidar direito. Não, a pessoa trava, a pessoa chora. E assim, a gente tá num momento muito assim, você precisa provar. Então, assim, o cara olha pra você, ele nem olhou direito, ele nem olhou no seu olho, eu queria tanto te conhecer, mas ele já tá mais preocupado em pegar o celular pra tirar foto. Gravar um vídeo. Então, assim... Canta ponte aí, mano. Olha... Entendeu? Então, assim, acho que as pessoas, assim, as oportunidades existem. Acho que se chegasse alguém... eu quero... Trabalhar de graça não é o melhor modelo. Não é. Mas, assim, você precisa aprender algumas coisas. Então, você tem que estudar uma estratégia de como você vai conseguir aprender alguma coisa relevante. Se você não for relevante, você vai continuar ali comendo poeira. Eu acho que esse negócio de trabalhar de graça, tem muita gente que tem aversão a isso, mas eu acho que isso é uma besteira, porque... Se você está começando, trabalhar de graça é aquela coisa da marca que vai investir numa plataforma, num programa, por exemplo. Aí quem que está ganhando mais? A marca dando a credibilidade dela pro programa ou o programa dando a credibilidade? Na caso do ser contratado ou de trabalhar no lugar, eu acho que você tem que pensar por essa lógica também. Quem que está ganhando mais? Você que não sabe fazer nada ou a empresa que está fazendo a melhor coisa num segmento e vai te dar a oportunidade de você aprender? É que eu acho que a grande confusão aí é que, assim, as pessoas não conversam, né? Uhum. Então, assim, o cara chega e fala assim, posso te ajudar? Quer ajudar, ajuda, mas não posso te pagar. Beleza. Acabou aí a conversa. Não tenho assim, olha, eu posso te ajudar? Se eu te ajudar bem, tanto tempo depois, se você começar a ter dinheiro, se você começar a estruturar esse diálogo... Né? Aí você já deixa uma perspectiva. Olha, eu posso te ajudar por 3 meses, eu posso te ajudar por um período assim, eu posso fazer um teste, enfim. Mas as pessoas acabam não pedindo. E eu já fui assim muito, né? Eu tinha medo. Ai, nossa, o que vai acontecer? E assim, isso é a pior coisa. Acho que assim, uma das coisas que eu mais me incomodou foi lidar com a frustração quando você espera. Sabe a tal da recompensa ou reconhecimento? Não vem nenhum dos dois. Nem te contratam, nem te pagam. E nem falam que você que fez. Aí é ruim pra caralho. Nossa, mas você se colocou nesse papel, né? Sim. Então você não combinou o jogo? Porra, joga tanto e não combina o jogo? Então, assim, isso daí é uma coisa que eu incentivo sempre as pessoas. Olha, tenta negociar, tenta chegar numa coisa que você vai conseguir alcançar, né? Enfim. Só não vai... eu trabalho pra você de graça, faz qualquer coisa, não precisa me dar nada, não. Não, O seu trabalho de graça, ele tem um valor, nem que seja um contrato social verbal de uma recompensa futura. Pois é, mas assim, mas tem outra coisa também, né? Tipo, chegar aqui com belos olhos e quero te ajudar e não sabe fazer. O que você sabe fazer? Sabe fazer um chão? Não. Sabe não sei o quê? Não. Sabe... Assim, a pessoa... tem que ter um mínimo, né? Então, a gente volta lá no cara da Immortals que falava, gente, você ama esportes, beleza, mas o que você sabe fazer? Sabe? A gente brincou lá, o merchan lá do inglês, mas o inglês hoje... Assim, quando me perguntam, nossa, o que você falaria para alguém que está começando? Vai estudar inglês. Que inglês está ali de graça. Meus 2 filhos falam inglês e nunca fizeram faculdade, curso, nada. Aprenderam. Porque eu batia neles? Não, amarrava atrás da porta, mas... Não, enfim, mas é assim. Mas não existe essa preocupação. O cara é um puta jogador, corre o risco de ir para um mundial, mas não se preocupe em aprender. Outro dia encontrei um influenciador que tem uma bronca nele. Assim, eu sou bem conhecida no Senado também, porque eu não tenho medo. Eu levo bronca de todo mundo, né? Seja de Play Hard, de Nobru, de qualquer um grande, assim. Eu dou bronca, né? E recebo aí as respostas. Aí outro dia eu cheguei num influenciador que eu nem atendo. E aí, você já tá fazendo inglês? Você fala inglês? Como é que é? Não sei o quê. Não gosto, não quero. Pra que eu vou usar isso? O quê? Mas que o quê? Você nunca vai querer viajar, conhecer, falar, poxa. Mas assim, É porque realmente não querer aprender inglês não é algo inteligente.
A questão... tipo, eu vou deixar de ter uma ferramenta na minha vida por um gosto pessoal. Então, mas esse é o ponto que a gente tem que aprender a balizar, né? O que eu posso abrir mão do meu gosto pessoal em função de aprimorar, né? Pois é. Cara, esse cara me dá um nervoso. Ele bota as coisas aqui assim Cara, na beira deixa da assim, mesa. cara, tá porque, ó, o líquidozinho, ele tem que ficar perto desse buraquinho quando ele aqui. pega o meu vape e coloca na beira da mesa assim, cara, dá vontade de dar-lhe um... Não dá nervoso isso? Você que é mãe? Então, eu sou pai. Eu acho que, cara, isso que vai dar pior merda. Que meu filho também fuma vape, né? Então, fuma não, ele evapora, né? Então, assim, cara, que estresse. Ele coloca essa bagaça em qualquer lugar. Várias vezes já quebrou o vidrinho, aí fica aquele terror, né? Aonde no mundo do Mercado Livre vamos achar o vidrinho reserva? Ah, mas aqui em São Paulo é bom, porque a gente pede e chega no mesmo dia, cara. A doce dinheirinhos, né? Porque, assim, depende. Então, assim, não dá pra você comprar, mas tem umas coisas que você não acha, tá fora de Verdade, linha, não sei o quê. verdade. Ou, como é trabalhar na Loud, cara? Porque a Loud é um fenômeno... que, cara, no Rewind do ano passado, nossa, os caras apareceram sem parar. E assim, a percepção que eu tenho é, cara, se você consegue se enfiar na Loud, de repente... Cara, tem gente que cresce e seguidor pra caralho do dia pra noite no Instagram. Não, as paradas... mas não existe milagre. De novo, é profissionalismo. Eu sei que não existe milagre. Eu tô perguntando assim, do teu ponto de vista, é uma doideira trabalhar na Loud, você... Olha, é um cliente bom, tem bastante pautas. Assim, a gente tem algumas limitações, entendeu? Assim, você sempre quer atender muito bem a imprensa, mas tem que entender que existe ali todo um cronograma de gravações, enfim, que às vezes você não consegue atender. E lá é correria, é troço pra caramba toda hora, muita gente. Eu geralmente, assim, até o pessoal acha bem ruim, porque, assim, é um dos clientes, né? Geralmente eu peço pra formalizar, porque, assim, informalidade é uma coisa que complica muito sua vida. Você perde muito tempo trocando mensagem, não sei o quê, vamos fazer entrevista assim, assado, e aí você vai explicar pro cliente como. O seu cliente é um cara que tá correndo, não sei o quê, você não pode ficar encaminhando áudio, né? Então eu peço assim, você consegue formalizar para mim por e-mail? Então, assim, para a Loud é padrão. Eu preciso receber todas as solicitações por e-mail, porque daí isso tem um processo de aprovação. E, assim, talvez eles surpreendam, porque tudo é extremamente pensado. Então, assim, existe uma filosofia muito profissional. Então, assim, o que eles estão fazendo, eu acho que é mais assim, existe a correria, a loucura... Sim, mas existe, assim, todo um planejamento e eles estão sempre um passo à frente pensando como que vão planejar isso, como vão fazer aquilo. Então, assim, sempre é muito confortável trabalhar com eles. Do meu lado, assim, é meio, às vezes, corrido, porque eu não consigo, às vezes... tá todo mundo muito ocupado, às vezes, para falar com alguém, para validar alguma informação, mas a gente... É tu que recebe todas as solicitações dos teus clientes? Por exemplo, vou mandar um e-mail para um cara que você assessora. Você que vai ler. Eles encaminham tudo, porque assim, é um acordo, é muito fácil, eu faço toda uma triagem, né? Então, assim, eu acho sensacional, vocês mesmos, você falou assim, abri lá para participar de podcasts. Só que você não vai conseguir participar de todos, né? De todos não, mas eu vou marcar os que eu conseguir. Não, você vai marcar os que você conseguir, mas assim, você tem minimamente, você faz uma triagem. Esse é legal por causa disso, Então, assim, a parte da assessoria, você tem que conseguir olhar e avaliar o quanto isso vai ser benéfico para o cliente, porque assim... como a Loud tem todo esse processo, assim, eles têm, o tempo é muito caro, né? Porque eles têm todo um schedule de gravações, lives, não sei o quê. Então, assim, eu parar uma pessoa dessa por um tempo para fazer uma entrevista, tem que trazer um retorno. Exatamente, tem que trazer um benefício, tem que, assim, auxiliar na construção da imagem, tem que passar a mensagem que a gente quer, porque, assim... O mais difícil é quando o jornalista vem muito na febre de fazer, por exemplo, a Loud é um exemplo muito bom, porque assim, eu sempre trabalhei com influenciador grande, aí todo mundo quer, quero entrevistar fulano, mas nem sempre o cara quer entrevistar porque ele quer conhecer alguma coisa. Acho que assim, a morte para qualquer um dos meus clientes é quando você chega, né, não estou falando especificamente de Loud, mas qualquer um deles, é quando você chega e você vai fazer perguntas óbvias. Por que Monark? Por quê? Sabe, assim, são situações que você já recebeu milhares de vezes na vida. Então, assim, o tempo do cara é muito precioso. Até assim, eu ia comentar agora há pouco o negócio lá do CBLOL, lá da coletiva. Porra, coletiva é uma coisa complicada. Você tem ali veículos muito grandes. Bolsonaro sabe disso. Então,
Assim, você tem ali muita gente grande, veículos bacana, que tem ali uma argumentação, que estão sempre cobrindo, não sei o que quer fazer uma pergunta relevante. Aí você dá um lugar de fala para um veículo menor que não se deu nem o trabalho de pesquisar, e o cara faz uma pergunta óbvia. Né? Então, assim, isso acaba sendo muito complicado. Então, assim, pensa que o trabalho do assessor é esse. Eu queria muito atender todo mundo, mas, assim, não dá. Sabe? Eu fico chateada. Especialmente quem não é profissional o suficiente. Porque assim, aí uma outra coisa que aqui é muito complicado também, aqui que eu digo, porque no Brasil, assim, quando você faz isso, o pessoal acha muito ruim. Assim, você pode mandar as perguntas antes? Porque, assim, minimamente você está preparando uma entrevista, vocês fazem um trabalho ao vivo. Então vocês não estão, é um bate-papo. A proposta do programa é ser um bate-papo. Exatamente. Mas se a proposta do programa fosse fazer uma entrevista, então, assim, óbvio, se você não mandar as perguntas, qual que vai ser o seu roteiro? Primeiro eu vou falar de como você começou, não sei o quê. Minimamente você tem que estruturar isso na cabeça para você fazer cumprir ali seu by the book. Infelizmente, isso não é muito comum e, às vezes, rola um estresse. Mas, assim, graças a Deus, eu não posso reclamar. Assim, como eu fui conhecendo muito as pessoas, eu sempre tento resolver quando tem algum atrito, alguma coisa. E tem até uma coisa que vocês pensam que não, mas a gente alinha a pauta, né, às vezes. Então, você vai, conversa com jornalistas, fala assim, não vamos falar disso, esse assunto eu não gosto muito. Enfim, faz parte. Faz parte. Faz parte. Branca, obrigado demais por esse papo, ainda não acabou. Alguém deve ter uns beats aí, tem uns beats aí, Jean? Tem beats pra caralho. Então nós vamos dar uma pausa de uns 3 minutinhos aqui, pra gente ficar com o microfone no mudo. Ou ir no banheiro. Vamos continuar ao vivo aqui, só com o microfone mudo, e a gente já volta aí 3 minutinhos. Aproveita pra mandar aquele sub. Manda aquele sub, manda uns beats aí. Hype. Vou ver o chat se tá trem hype aí. trem, cara. Tá hype trem, sim. Ah, é? Aí Quero ver, sim. quero que suba. Se eu chegar lá e não tiver no nível 4, eu vou ficar chateado. Eu vou devagarzinho. Ó, vai ficar mudo. 1, 2, 3 e... Salve, salve família, de volta. Tamo aí. Oi. Vamos lá. Vou ler os beats aqui da galera. Bom, começando pelo O Delta, que mandou 300 bits pra falar o jogo. Beleza, cara. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. O Blazer Way Up GG mandou 5.000 bits. Quando é 5.000 bits, a gente já sabe que é uma propagandinha. Fala, galera. Somos a WayUp.gg e trabalhamos com produção de roupas personalizadas para equipes de esportes e influenciadores. Trabalhamos também com criação de eu falei com sites. eles hoje. Ah, é? Então, ó, tem o aval da Branca aí, ó. WayUp, WAYUP.gg. Trabalhamos também com criação de sites com lojas dos parceiros. Bora fazer a loja do Flow com a gente? Beijo, Branca. Amamos você. Ô, WayUp, infelizmente, pra vocês, a gente já tem a loja do Flow, só falta mesmo os produtos. Tá quase... Tem coisa chegando aí que o processo de produção tá meio devagar. Mas não é culpa nossa, a gente tá... Estamos quase lá. Correndo atrás. Mas se você quiser uma loja, aí, ou um produto... Deu trabalho fazer essa loja, hein? Deu. Nossa, é muito melhor se alguém só fizer pra gente, seria mais fácil. Então, ó, wayup.gg, tá bom? Dá uma olhada lá. O Galdinorama mandou 300 bits. A Branca é impressionante. Melhor networker que eu conheço e tive o prazer de conhecer Essa é a primeira vez que eu escuto. na época de Key Stars. Abração a prima, André Galdino. Andrezito. Passa o seu VP, por favor. Eu vou não. O Takeshi mandou 300 bits. Branca deu uma moral monstra quando aposentei. Saudades, aí um coraçãozinho. A barba tá em dia. Gente, cara, não, peraí, pausa. Eu preciso fazer esse comentário. Faça. O Takeshi, ele me aguentou muito, porque muitas vezes eu falava, faz aqui, faz ali, faz lá. Eu enchia muito o saco dele, porque eu acho ele muito bonito, muito charmoso. E assim, ele não se via assim. Nossa, tinha uma época que ele usava calça de moletom que eu queria... Mas assim, gente, na final do CBLOL ele tava maravilhoso. Maravilhoso. Ai, A barba Takeshi, tava em dia. Murilo, te amo. O Toniski mandou 300 bits. Boa noite, Flow. Sou grande fã de vocês desde os 100 mil inscritos. O que vocês acham sobre o Neuralink? Achei que o Musk forçou na apresentação algo nada incrível. Eu não vi a apresentação do Neuralink. Também não vi. E se eu não fiquei sabendo, provavelmente não foi nada incrível mesmo. É. O Chat Joga TV mandou 300 bits só pra dar moral no Hype Train, PogChamp. Valeu, cara. Você viu que... Cara, inclusive, valeu. A gente chegou no nível 4. E
Eles conseguem ver aqui? Tá no 5 ainda, ó. Tá subindo Tá ainda, subindo cara. ainda? Tá subindo. Tem nível 6? Não, ele passa de 100%. Passa, tipo, não sei quantos por cento Quantos de foi o nível máximo que a gente chegou já? A gente chegou já em 1.250. mais ou Quando, menos. quando passa, de Caralho. nível, quando passa do nível no Hype Train, agora parece minha cara assim. Sim, carinha de PogChamp. Caraca, que legal isso aí. Valeu, Twitch. Isso é maneiro. É. Geralmente é o PogChamp, né? Aham, agora é só carinha. Entendi. Mas, Branca, obrigado demais pelo papo. Foi muito foda. Realmente foi aulas, igual o chat tava falando ali. Como, assim, quando você disse, por exemplo, que eu me sinto meio que tirando o lugar do outro cara. Relaxa, que a gente faz 5 vezes por semana. Dá tempo. E tá spawnando muitos outros programas aí com a mesma pegada. Tem o Master Podcast, que acontece nessa sala também. Vai lá procurar no YouTube, eles estão acontecendo uma vez por semana. 2 já. Já estão 2? Já tão Olha lá, 2. os caras tão rápido. E o Arthur Petri também tá produzindo aqui, vai lá acompanhar o podcast dele. A gente vai criar uma rede de podcast, meu amigo. E o Christian Figueiredo lançou um podcast parecido com o nosso, lá no canal dele Eu Fico Louco. Tá chamando só gente pesada no sentido de... Bombadão. Só grandes personalidades. Exato. Né? Então vai lá assistir ele também, ó. Eu gosto disso. Eu acho que nesse cenário cabe... Quanto ainda... mais podcast, mais Exato. gente ouvindo podcast. Tô esperando do Rafinha e do Cauê Moura. Cadê o podcast de vocês? Tô cobrando. Acho que o Cauê vai esperar acabar eu vou a ter pandemia. cliente lançando podcast logo, então vou chamar vocês pra ir lá. Bora. Beleza, vamos. E vamos... E ó, E eles vocês podem- todos chamam a gente também. pô. chama a gente também aí. vai, Bagulho que mano, for a gente maneiro vai, aí. A e gente tal. não esconde ninguém, não. É isso. Ó, nos mandem coisa aí, ó, na caixa postal. Tem tá a caixa ligado? postal agora, né? A gente Exatamente. tem a caixa postal. A gente Inclusive vai tem lá que ir lá buscar. olhar, né? Vamos lá amanhã. Pois é. Será que já deu... Acho que não deu tempo de chegar nada ainda não, na real. Porra, tava meio em greve, né? Então talvez não chegou nada. Eu vou só de sacanagem. Mas o Monark vai porque ele vai de uniciclo. Eu vou de uniciclos. Aí, ó, tá aí na tela, então, caixa postal, se quiser mandar alguma coisa, tá na descrição também. E é isso. É isso, Um molecada. beijo. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.